O corretor, quando ele olha aquela família entrando, ele faz um rápido julgamento intuitivo. Mas se ele tiver método, ele vai pontuar. Ele deveria assim, Power, dou nota 8. Sim. Willing, não sei ainda. Vamos descobrir com perguntas que eu fizer. Entendeu? Fit, Product Market Fit, tem. Putz, esse apartamento de 110 metros quadrados, 2 quartos, 2 filhos pequenos. Porra, que é isso, velho? Tem um Product Market Fit. Então, assim, de 1 a 10 em Product Market Fit, ou seja, o quanto aderência esse cliente tem ao meu produto, eu já... E pode ser subjetivo. Eu dou 8, mas eu sei porque eu tô dando 8. Sim. Entendeu? Meu chefe não vai contestar quando ele olhar. Pô, beleza. E aí, somando, esse cara fez 72 pontos, cara. Deveria ser... Esse é método. Isso não é acho. Podmaster, o podcast. E assim começamos essa, como diz, um coro para homenagear aí essa turma top que é o nosso Santander Master e todos os corretores do mercado imobiliário, trazendo hoje um grupo, uma banda chamada Tie Break com algo em especial. A gente teve ontem no Vision, né, pela segunda vez aí a turma do Hélio Azevedo, Edu Berton, Léo Mancini participa dos nossos eventos, e não tem como a gente não tentar trazer essa energia para um podcast, para poder tentar extrair aí e deixar registrado tudo que a gente aprendeu, tudo aquilo que precisa ser guardado para que todos aí possam aprender, principalmente sobre a capacitação, a capacidade, né, que é aquilo que vocês pregam muito. Então, deixa o Hélio Azevedo aí, o nosso mestre da banda, né, mestre em alguns pontos, né, é o que toca essa orquestra, mas principalmente para passar um pouquinho aí da tua experiência, quem que é o Hélio Azevedo, né? Todos os masters já sabem, mas talvez todos que vão assistir não sabem ainda quem que é o grande Hélio, o grande Edu e o grande Léo. Bom, muito legal. Primeiro, obrigado pela oportunidade, né? A gente vai se divertir. A gente tem um pequeno vício de se divertir enquanto trabalha. Boa. Sempre, né? Bom, eu vim da área executiva, eu fui executivo de basicamente 3 empresas grandes multinacionais de tecnologia, IBM, Microsoft e SAP. Trilhei parte de marketing durante muito tempo, fui gerente do Windows no Brasil, e aí depois eu virei vice-presidente da área de vendas, e eu falo que eu sobrevivia por trimestre. Então, o cara fala, quanto tempo você trabalhou na SAP? Eu 28 trimestres, né? Por aí. Então, quer dizer, fui de venda, sempre fui. Eu falo que tem um amigo meu, Denis, que fala o seguinte, e na verdade ele aprendeu isso com o presidente mundial da SAP. Você é aquilo que ninguém pode tirar de você. O resto você está. Né? Então, eu sou pai do Theo e do Rafa, eu sou marido da Deia, e eu sou palmeirense, e eu sou feliz, né? Agora, o que eu estou... Mesmo sendo palmeirense? Mesmo sendo palmeirense. Já não fui por muito tempo. A minha adolescência inteira não feliz, mas agora eu sou bem feliz. Mas eu... cara, na verdade, a brincadeira que a gente faz, eu larguei a área executiva sem ter burnout, eu larguei porque eu quis. Tive a oportunidade de voltar para as empresas que eu trabalhei. Por prazer, né? Resolvi compartilhar conhecimento o máximo que eu podia. Virei palestrante, virei dono de uma empresa de treinamento com sucesso. E aí, cara, conheci 2 malucos, né? O Edu Berton eu conheci pela internet, eu fui buscar uma escola de música próxima à SAP, lá na Berrini, eu era diretor da SAP, e aí eu falei, cara, quero fazer... Na verdade, eu estava muito rouco por conta de muita palestra. E aí eu fui numa fonoaudióloga muito famosa, a Silvia Pinho, ele também conhece bastante, depois a gente descobriu. Ela falou, cara, vai fazer aula de canto. Vai fazer aula de canto que você vai melhorar a tua voz pra caramba, tal. Minha voz é rouca assim, não é que eu tô rouco, é assim. Aí eu falei, pô, legal. E aí, internet. Aí eu achei a escola de música, a Voz, próxima, lá no Brooklyn, em São Paulo. E no primeiro dia, por sorteio, não tem nenhuma lógica, caiu o Edu para fazer a minha aula teste. Baita sorteio. Baita sorteio, porque depois disso o Edu foi professor do meu filho mais velho, do meu filho mais novo, da minha sobrinha, sei lá, ele é professor de um monte de gente que eu já indiquei, que a gente conhece. Aí a gente se juntou para fazer coisas,
E a tie break veio dessa origem, com outro formato. Tie break vem no sentido de tirar o nó da gravata do executivo. Tie break, tirar o nó da gravata. E aí era uma banda formada por executivos, o Edu começou a participar, ele era backing vocal e diretor. Diretor musical da banda, depois obviamente ele já foi para frente do palco. E aí um dia eu fui fazer revisão na minha moto, numa concessionária na Berrini, lá em São Paulo. Tinha um maluco tocando ao vivo assim, eu falei, nossa, cara, esse cara é muito bom, era um tal de Léo Mancini. Tava eu e meu filho, mais novo, o Telzinho. E aí, cara, a gente se aproximou, vi que era o Léo Mancini e já mandei uma mensagem pro Edu, porque a gente conhecia ele da internet. Falei, cara, o Léo Mancini tá aqui na concessionária e tal. Aí ele, pra variar, foi super simpático, né? Não, e porque aí... a gente falava do Léo na aula, Isso. dando aula pra ele. E aí, cara, o que aconteceu foi que, puta sintonia absurda, ele já me deu lá o telefone dele, não sei o quê, acho que um mês depois, nem isso, ele tava cantando no meu aniversário. Isso já faz 8 anos. Coisa, eu apresentei o Léo pro Edu, a gente formou esse trio aí, a gente já fez 43 desses eventos que a gente participou com você já 2 vezes, né? E para ti, né, eu acho que é algo comum esse universo de palestras, mas pro Edu e pro Léo, né, como é que foi fazer essa integrar nesse projeto, né? Porque às vezes todo mundo vê a música como uma forma de tu trocar, às vezes, entre um palestrante e o outro, tentar trazer uma energia pro público, mas no caso de vocês é muita técnica envolvida, né? Fazendo essa analogia com o desempenho, que é o que tu palestra muito bem. Como é que foi para vocês entrar nesse ambiente um pouco mais corporativo, não só se apresentando? Eles vieram de outros lugares, né? A história é boa. Para mim, assim, eu sou formado em publicidade e propaganda. E na época da faculdade, eu já fui eleito, na época, melhor apresentador de TCC. Já saí de lá com 3, 4 empregos na época. Eu era o cara do cartaz. Não? Era, né? Tinha o Liminha lá, o cara nota 10 ali. Então eu já tinha essa facilidade. E depois eu fiz uma transição de carreira e fui definitivamente para artes. Eu sempre fui da música desde criança. E aí eu fui ser ator, 15 anos como ator de grupo de companhia de teatro. E nisso acabei aprendendo a dirigir, a roteirizar. Sim. Então assim, do palco eu já tenho essa visão macro, já tenho. Então, e na escola lá na Voice, onde eu ainda dou aula lá em São Paulo, tem um grupo ali de consultoria que a gente fazia para empresas também, só que eu dentro da banda e não nesse nível tão micro, assim, né? Uma banda maior, assim. Então, para mim, essa transição foi bem tranquila. Claro que é um outro movimento, mas... Não, mas fora as consultorias que você também dava ou para alguns famosos, ou nesses programas todos de TV, quais são? Isso. Aí, como professor de canto, Sim. aí fui fazer, sei lá, assessoria para... Tem um seriado na Multishow, por exemplo, que o elenco tinha que cantar. Aí eu preparava vocalmente, aí tinha as paródias, tinha que fazer as divisões, ensinarem os atores a cantarem para poder gravar pro estúdio, para poder aparecer aí, sei lá, um seriado da Disney Channel, lá o Z4, que era uma formação de 4 meninos, uma boy band, eu que fiz a preparação vocal. Show. E fora os alunos particulares. Então é bem essa mistura, sempre de estar num meio de um negócio ali, de uma questão corporativa maior, mas dentro da área musical. Então, para mim, essa transição nunca houve, assim, nesse sentido tão brusca. Então, fui muito privilegiado, porque parece que meu background me trouxe para cá, assim, naturalmente, sabe? Entendi. Então, a minha transição foi essa. E para ti, Léo? Eu venho do heavy metal, do rock and roll, desde molequinho, né? Tem uma cara de heavy metal? Total. Eu vim dessa parte aí de rock. Eu comecei como guitarrista mesmo, né? Eu desenvolvi muito, estudava demais, assim, os guitarristas. E vim desse meio do rock and roll para começar a liderar meus shows acústicos. Depois eu fui tornando um artista acústico, tinha que ficar frontman ali. E eu vim de uma família que meu pai era um cara que era muito engraçado, assim, ele contava muitas piadas. Então eu sempre comecei a levar os meus shows com mais leveza, assim. Então eu sempre me adaptei para onde eu fosse. Eu gostava de heavy metal, eu tinha que fazer um show tocando um certo estilo, apresentando alguma coisa diferente para o público, tentando ser maleável. Então, eu não tenho essa escola do Edu, por exemplo, que é um cara que tem muita experiência, é um cara formado, um diretor de teatro, assim. Eu fui meio que desenvolvendo minha forma de ser, assim, e
parece que deu certo, assim, né? A gente acha Só que parece, só parece. deu um certo. pouco, né? Só parece. Então, quando eu encontrei com esse pessoal, gente boa demais, é tipo minha família, assim. Então eu me sinto super à vontade, eu consigo estar no palco, ser quem eu sou, assim, do lado deles, porque eles me permitem isso, né? Porque não é todo lugar que você coloca que você pode ser o que, né? Você tem que se adaptar. Com eles eu sou eu mesmo, sabe? Então, pra mim tô em casa. Não é. Não, dá para perceber, né, só no olhar a sinergia que vocês têm, né, e principalmente a entrega simples que vocês conseguem fazer. Eu acho que o vendedor, né, que eu acho que é o maior cliente de vocês, né, hoje um dos maiores clientes de vocês é trabalhar com vendedores. Sejam Vendedores, gestores de vendas e empresário, que o cara está empresário, mas é vendedor, né? Porque Isso. assim, o cara tem que vender, senão ele morre. Então, às vezes parece tão óbvio aquilo que a gente escuta de vocês, mas essa forma de entrega, né? Eu particularmente nunca tinha visto. Eu acho que é um movimento, é algo novo, né? Com essa qualidade, porque realmente tu achar um palestrante com 2 profissionais, né, da música com esse gabarito é algo que eu pelo menos desconheço hoje no país que tem algum trio que consiga entregar isso. E para nós hoje, né, o NPS Tiebreak é ímpar, né? Não tem quem não. Um exemplo agora, a gente acabou de chegar na rua aqui navegando, já tinha gente, né? Porra, eu tava ontem lá, tava massa, tava top, energia fãs, pura, cara, eu vou dizer que eu fiquei até impressionado, disse, cara, não contratei os caras para fazer isso, mas e hoje como é que funciona, como é que tu criou esse modelo, como é que vocês criaram esse modelo para conseguir entender como extrair o melhor, né? Às vezes nesse tempo que vocês têm aí de 1 hora e meia, 2 horas, ou fazem eventos com mais tempo, como é que funciona aí essa dinâmica da tie-break Como e diria duelo? Renato Russo, foi quase sem querer. Porque, não, na verdade, não, é mentira que foi quase sem querer. Eu sempre toquei, né, desde moleque, mas nunca profissionalmente. Então eu era executivo, né, minha carreira ali, e tocava no quarto, cara, no banheiro, sei lá. Né, assim, eu não era um cara de banda, por exemplo, que é um negócio que você tem que aprender. Se você não tem uma banda, você é um cara que toca sozinho, é uma outra aprendizagem você trabalhar em equipe, entendeu? É como você ser jogador de tênis e de repente vai fazer um campeonato de duplas. Cara, é outra parada, velho. Assim, é outra ciência você jogar com uma dupla. Imagina se fosse vôlei com 6. Sim. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Você tem quando você toca sozinho, você faz muito mais notas, né, para você se auto-acompanhar, etc. Tal. E quando você toca em 3, 4, você pode ser muito mais limpo, caprichoso e com bom gosto, né? Isso demora para você pegar a manha, você fica enchendo. É um mau defeito que tem guitarrista inexperiente, baixista, é pôr nota demais onde não precisa. Sim. Mas não porque ele tá... Tem uns que gostam de aparecer, normal, mas não é isso, é que o cara tocava sozinho, e aí quando ele tá tocando, ele não entende que tem toda uma harmonia ali, que ele pode, ele dá uma... Cada um tem o seu papel ali, né? Ele tinha que fazer todos os papéis sozinho. É, normal, tocava no quarto. E ainda achava que estava ficando bom, né? Meu vizinho não, né? Mas o fato é que eu já tocava, cantava, né? Depois que eu comecei a fazer aula de canto, isso já faz 10 anos? Mais, né? A gente se conheceu em 2007. 2007, cara. 17 então, assim, anos. nesse nível aí. Aí eu comecei a fazer aula de canto por causa das palestras, para poder encorpar, diafragma, etc, tal, aprender. E aí aí comecei a cantar mais intensamente com banda. Eu fui ter minha primeira banda aos 40 anos, cara. Isso é muito legal. Né, com a Mandinha, lá até contei para ele hoje da Mandinha. E a gente começou a fazer coisa muito séria. Porque como eu sou o empresário da banda, o que aconteceu é que a gente já fez Bourbon Street para 400 e poucas pessoas. 2, 3 vezes. Então. A gente fez convenções de vendas para a Microsoft, por exemplo, lá no... Foi muito engraçado, queimou meu ampli de contrabaixo. A gente foi fazer um para a Microsoft que tinha, sei lá, 400 pessoas num kickoff de uma área da Microsoft. Entendi. A gente fez 99. A 99, quando fez a inauguração do escritório maior, a gente fez inauguração de agência top da Pulse, num escritório gigantesco em São Paulo, o cara é do G4 Club também. Sim. A gente fez a inauguração do escritório novo dele. Então, coisas muito inusitadas. E elas foram aparecendo. Você fala assim, você não tem vergonha do Instagram da sua banda? Tenho.
né? Porque a gente nunca fez nada, simplesmente por indicação. Sim. Né? E também ficava sempre aquele meio do caminho. Putz, cara, se eu vender muito, como é que eu entrego? Sim. Entendeu? Porque eu tenho o meu trabalho normalmente, ele dá aula todo dia, o Léo tem estúdio, dá aula, então como é que a gente faz? É uma decisão que tem que tomar. A gente tomou essa decisão ano passado. A gente está na transição, mas só que desde que a gente tomou a decisão para cá, a gente fez 12 shows. em 3 meses, 2 meses, sei lá. Então aconteceu já, porque simplesmente a gente focou, começou a decidiu fazer isso. Então assim, mas a ideia, a concepção mesmo, veio eu fazer aula com o Edu. O apelido dele, eu já falei para você, é o Privaldo, né? O cara das ideias. Né? Quinta série. É o Quinta D. Quinta D. Né? E aí a gente, trocava muita ideia, ele é muito criativo, eu também sou muito criativo. E aí a gente começava, se fizesse isso e tal. E eu já voando nas palestras. Eu, Hélio, fazendo palestra em tudo quanto é lugar grande. LinkedIn, sei lá, pensa em empresa grande, a gente gabaritou todas. Dell, HP, Lenovo. Todas elas a gente... Eu dava palestra em lugar grande. Aí eu falei, e se eu trouxesse um músico? E aí, de novo, foi quase sem querer. Um dia, o cara que hoje é diretor do LinkedIn, Miguel Assef, ele me ligou. Falou, cara, o gringo que vinha da palestra não conseguiu embarcar lá, sei lá o que aconteceu. Me salva. Você faz a palestra para mim? Aí a gente trabalhou junto na Microsoft, ele era diretor da Computer Associates. Aí eu falei, tá bom. É no Hotel Jequitimar, no Guarujá, vai ter mais ou menos umas 300 pessoas e tal. Você faz? Falei, faço. Qual o tema? Vendas, Leão, vai lá, você quer amigo, né? Sim. Falei, não, beleza. Aí passou assim, tipo um dia assim, ô Miguel, posso levar 2 músicos? Ele vai saber dessa história só hoje, né? Que foi assim. Aí ele, como assim 2 músicos? Eu falei, confia em mim. Confio. A ocasião era oportuna, né, para poder testar, então... Não, a gente já estava ensaiando com a ideia de fazer isso, tal, não sei o que tal, mas brincando, né, nos ensaios. Um MVP com 400 pessoas. Aí eu falei, posso levar 2 músicos? Vamos fazer um ensaio? Vamos. Chegou no ensaio 400 pessoas para poder meter um NPS. Assim, mas como assim, né? 2 músicos. Eu falei, você confia em mim? Ele falou, confio. Eu falei, então é isso aí que eu tenho para dizer, não tenho mais a dizer nada, confia aí. O cara, diretor de vendas, uma empresa gigante com a equipe lá, sei lá, canais, funcionários, 400 pessoas lá. Vem aí. E aí a gente acha que vai dar certo. E, foi demais. Foi demais. A gente não esperava, assim, né? Para variar, de novo, a gente tem uma vaidade. Sim. Essa é uma vaidade que eu tenho que eu não tenho vergonha de dizer. Minha vaidade é NPS. Sim. Minha vaidade é que eu quero ser o melhor NPS do evento que eu vou, cara. Cara, mas é muito difícil, não sei, né? Acho que vocês sentiram a energia que a gente teve lá no evento, né? A gente sabe que já tem um povo animado, mas o que vocês conseguem extrair do público, né? O engajamento que vocês conseguem dar a ponto de hoje dizer, poxa, o Hélio vem, galera, queria ver o cara de novo, queria ver o Léo vem, o Du vai estar, é ímpar, assim, Não, eu essa recebi sensação... pelo Instagram, né, porque eu fiz um vídeo anunciando que eu vinha e tal, aí eu recebi no Instagram várias pessoas, né? Sim. Aí a Fabi especificamente botou lá, né? O Léo vem? Eu falei, como assim, eu tô indo. O Léo vem. Isso ele só toca violão, né? Não, eu que palestro. Não, isso é muito legal, cara, porque o Edu sabe disso, né? A gente foi fazendo uma transição. Porque, e não é porque eu sou vaidoso, para mim, minha vaidade é o NPS. Sim. Mas eu não quero estar à frente, aparecer. Senão eu faria sozinho. Sim. Né? E isso começou a virar realmente uma tríade mesmo. Não faz mais sentido. Para quem já viu. Não, os caras, se o Léo não pode ir, vai eu, o Edu, é legal. Mas os caras, cadê o Léo? Entendeu? Se o Edu não for, cadê o Edu? Então, para mim, virou um trio. Né? Que era o objetivo também. Até porque eu também tinha muito da minha carga. Sim. Porque antes, ele lembra disso, essa que a gente fez a primeira vez, eu falei durante, sei lá, 1h10 e 20 minutos de música. Entendeu? Que era o que tínhamos. E o cara tá contratando minha palestra. O cara não quer saber. Se eu não entrego aquele conteúdo, eu tô ferrado. E era a música de uma maneira mais passiva, mas aquela coisa de receber as pessoas, né? Não tinha essa interação que tem agora e essa conexão com o assunto que estava tratando. E aí a gente começou estruturado isso ainda. Né? Já tira a cola aqui. Aí, a gente começou a roteirizar qual era a ideia de você fazer. A gente não é o primeiro no mundo que faz isso, né? Que é roteirizar a empresa com orquestra, harmonia. Qual é o papel de cada instrumento, qual seria o baterista da tua empresa, né? Sim. Lógico que isso já existe, né? Com orquestra, inclusive, né? Com grupos. E aí a gente falou, vamos nessa linha. E vamos fazer com vendas especificamente. Então, por exemplo, vendas é cadência.
Então, peraí, a cadência, pô, você consegue no baixo e na bateria. Vamos mostrar aqui, né? Essa cadência é importante. É uma escalada de capacidade, né? Competência, de competência. desenvolver competência, treinar. A gente fala treinamento duro, batalha fácil. Sim. Então, se você treinou duro, a tua batalha vai ser fácil. Se você não treinou, vai ter que treinar na batalha. Beleza. Sim. Né? Aprende a brigar durante a briga, né? Você que sabe. Mas se for esse cara aqui, ele tem umas qualidades, né? Várias. Um monte de defeito, né? Mas é só a Paula que cuida, né? As qualidades. O cara faixa preta de Kung Fu, cara. O Léo, a cara dele. Ele tem cara mesmo de Kung Fu, de heavy metal. Panda. Também. Kung Fu Panda. É isso. Ele bate e pede desculpa. Não, ele fez. Quer ver, ó? Quantas aberturas de Rock in Rio você fez? Eu fiz um Sunset, um palco Sunset, né? Que é um palco bem bacana lá. Desculpem. E depois eu fiz por uma empresa de cervejas. Eu fiz lá o lounge deles 2 anos. Sim. Tocando todos os dias lá no Rock in Rio. Top. E aí, cara, quando você... Então, a gente fala de business, né? Então, você começa a unir pessoas que têm talentos diferentes, mas o Léo, por exemplo, Kung Fu, assim, é típico, né? É assim, o cara treina pra caramba pra provavelmente nunca brigar com ninguém. Sim. E quanto mais treina, menos ele vai brigar com alguém, porque é covardia. Sim. Você fala, tá, né? Então você ignora. Quanto mais preparado você tá. Não, e a mesma disciplina que ele teve para ser faixa preta de Kung Fu foi projetado para ele tocar violão e cantar do jeito que ele canta, né? Sim. Porque parece que a pessoa só nasceu com o talento e a gente fala, e ele fala isso na palestra, né? No caso de vendas ali. Disciplina, foco, resiliência, né? E é tudo isso que a gente tem, no fim das contas, para conseguir fazer o que a gente faz dentro da arte. Por exemplo, a gente até vai dar uma palhinha dele depois, né? Mas é assim, o seguinte, cara. Vou eu e esse cara ensaiar. Aí o Léo fala, ai, tô ferrado. O que foi? Vai ter um show. Ele fez uma turnê pra Austrália. Agora ficou... Quanto tempo você ficou? Na Austrália foi pouco. Eu fiquei na Europa 1 mês tocando com uma banda de... É uma banda de heavy metal. Só que é uma banda pessoal extremamente virtuoso. É tudo muito, muito rápido. Tudo que exige muito estudo todo dia, assim, 3, 4 horas estudando pra você manter É como se fosse um atletismo dos dedos ali, né? E eu tenho tendinite nos 2 braços. Então eu tenho que estudar muito pra tocar. E é tudo... E dormindo 3 horas por noite, cada dia numa cidade e tal. Aí eu fiz essa turnê e depois, um pouquinho depois, eu fui pra Austrália. Fiquei aí 1 semana e meia ali, fazendo shows. Um dia em cada lugar, era tudo de aérea, né? Porque era longe um lugar do outro lá. É tudo de aérea, dormindo 3 horas e... Não, e o X aí não era nem falar do perrengue chique dele, que dá pra contar a história. Mas não. Era no ensaio ele chegar pra mim, pro Edu, e falar assim, cara, tô ferrado, velho. O que aconteceu? Vou ter que treinar pra caramba, porque o show é muito, muito alto nível. Quer dizer, quando o Léo fala isso, velho, você não tá entendendo. Ele, tô ferrado, tô tendo que estudar. Aí eu olhei pro Edu e falei, velho, o que será? Espaçonave os caras vão tocar. Né? Então, eu disse pelo o tempo de dormir e descansar, porque tocar isso e descansando pouco é muito pior. É uma exigência, né? Uma exigência sobre-humana. É o dobro, assim, sabe? E se a gente fosse hoje, vamos lá, entendendo, pra gente mostrar um pouco o que é esse trabalho. Vamos contextualizar um pouco o que tu entende, né, do vendedor, o que é, o que não é. Que é um profissional, né, que basicamente tu mesmo fala isso, que não tem hoje uma profissão definida, uma formação definida para ser vendedor. Formal, que eu digo educação formal, né? Não tem a universidade de vendas. Lá Então, querendo ou não, tu tem uma miscelânea de profissionais, onde eu acho que tu acredita que ser vendedor é um dom, ou pode ser algo que seja praticado e qualquer um pode ser se quiser? É isso, a brincadeira que eu faço é que se fosse dom, o único conselho que eu tinha pra dar pro cara é nasce de novo, né? Vai lá e nasce, velho. Você não nasceu com dom, então praticável. É altamente treinável, né? E aí esse é o espírito da coisa. É dizer que, em primeiro lugar, mudou, né? Então, a gente é de uma época que o vendedor era aquele simpático, aquele organizador de churrasco sênior, sabe? Sim, o cara, é o cara da resenha, Dos contatos. não sei o quê, tal. Beleza. Hoje, você como empresário, eu prefiro contratar um vendedor disciplinado, né? Claro que tem que continuar sendo simpático, sorriso no rosto, É o modelo, é a obrigação. Isso. Não tem que Mas mudar. o que mais pode ser feito? Né? Mas assim, esse cara tem que ser disciplinado hoje, talvez de todas as features que eu preciso de um vendedor,
Ele precisa sorrir, ele precisa ter uma comunicação fluida, ele precisa saber negociar, beleza, mas ele precisa ser disciplinado. Os melhores vendedores hoje são os disciplinados, são os que mais vendem. E acaba um monte de falácia, né? Um monte de mito, né? Porque tem essa fama, né? Que vendedor é meio folgado. Sim. Porque eles são. Eles quem? Nós, pô. Sim. A gente é folgado no seguinte sentido, a gente fala que vendedor é um ser gasoso, ele ocupa o espaço que tiver no ambiente. Você abre a porta, ele vaza pela porta, você abre a janela, ele vaza pela janela, você bota um SDR para ajudar ele manda o SDR buscar o filho na escola, ele já começa a ocupar o espaço dele, entendeu? Mas, vamos lá, o que é o mito, na minha opinião? É que os vendedores top que eu conheci, eu já tive mais de, 600 vendedores abaixo de mim nas equipes, né, somando tudo. E os meus vendedores top, eu tive vários, né? Eles têm uma característica em comum. Você fala, qual que é? Comunicação? Eles são, não sei o quê. Os caras trabalham que nem uns cavalos. Isso é quebra de paradigma. Sim. Vendedor top, que faz 1 milhão de comissão por ano, 2 milhões de comissão por ano, eles são trabalhadores. Sim. E disciplinados. Os caras trabalham, viram noite. Pô, dia 30, fechamento, os caras estão lá, assim, e trabalham muito. Aí, assim, qual é a diferença? Trabalhar muito, parabéns. Aí tem os mais produtivos e os menos produtivos. O que faz mais com menos. Sim, aí começa a ver eficiência. E aí é que entra a ferramenta. Então, assim, quando o cara, ele já é um trabalhador, tá lá vendendo. Como é que eu faço para ele vender mais? Metodologia. Sim. Começa a ensinar para ele. Tua esposa não é nutricionista, chefe ao mesmo tempo? Sim. Tem método. Sim. Quando ela vai aplicando os métodos e ensinando os alunos, o que acontece? Esse cara produz muito mais qualidade nessa cozinha, com mais velocidade, sem erro, certo? Tem método. Exatamente. Venda igual, cara, pelo amor de Deus. Não, mas ele não nasceu com dom de cozinhar. Então, beleza, eu acho que é assim. Quando você põe o teu filho numa escolinha de futebol aos 3 anos de idade, quando ele chegar lá nos 16, ele vai ser um dos primeiros a ser escolhido no Paro Ímpar. Mas ele vai ser o Neymar? Não sei, aí depende do talento. Agora, que ele vai jogar a bola bem, que ele vai saber controlar a bola, vai dar passe correto, vai chutar direito, vai bater provavelmente com as 2 pernas, vai saber se colocar no campo, vai desde os 3 anos na escola. Sim. Algum professor, se for uma boa escola, vai ensinar para ele os fundamentos, vai ensinar passe, chute, etc. A base dele está pronta, ele vai ser um bom jogador de futebol. Se ele vai vingar, não vai, isso é um outro problema. Mas ruim ele não vai ser. A gente percebe muito, né, pro nosso modelo que vai lá, corretor de imóvel, né, até falei isso no outro podcast também, sobre o cara diz, eu trabalho 24 horas, ou que seja 16, mas às vezes eu entendo que eles estão disponíveis esse período, não efetivamente, né, se aplicando em vender. Não só respondendo estímulos que tu tem às vezes pelo WhatsApp, ou por uma ligação, ou por um contato que tu faz quando tu foi almoçar, ou que tem um modelo que eu vou na academia, eu crio conexão, eu encontro Uber, eu crio conexão, eu pego um Uber, eu crio conexão, e aí tu vai criando essas conexões e tu vai tratando elas, né, para que isso possa gerar venda, ou com alguma estratégia de eu vou atuar em tal local, com tais empresas ou tais clientes, e tu começa a provocar isso. Mas vejo que muito eles se perdem no momento que falta esse estímulo automático, que é quando o cara responde, ou quando alguém te procura por ser referência, e vejo que eles falham muito nessa organização. Né? É o método. O método, o método é o CRM, o método é a fichinha, que antigamente era fichinha, né? O método sei lá, qual quer que seja o método, mas como hoje um cara, dá para convencer um cara desse virar chave? Então, acho que assim, é igual música. Eu sempre falo assim, você conhece alguém, não é possível, que já desistiu de tocar violão, por exemplo. O cara começou e desistiu. Ele pegou o professor errado. 95% de chance. Porque se ele pega um professor top, a chance de ele abandonar diminui abruptamente. Assim. Por quê? Porque o professor sabe exatamente administrar a ansiedade do cara, sabe colocar... Kung Fu é típico. Eu fiz Kung Fu também, mas não fui até a faixa preta. Mas assim, Kung Fu é típico, né? Karatê, Judô, onde você vai passando por etapas que te são estimulantes para você ir para a próxima.
né? E você vai trocando de faixa, etc. Tal, e lá naquela faixa você faz coisas que você não fazia no anterior. E você sabe que no futuro você vai poder fazer coisas que ainda você não pode. Né? E isso vai te estimulando. Mas tu não deixa ele no universo e dizer assim, ó, tu vai subir todos esses degraus para lá na frente tu ter um estímulo positivo então, de resultado. Você mostra a perspectiva de onde ele vai chegar. Mas tu consegue entregar ponto a ponto. Isso, porque se você não for ponto a ponto, ele frustra. É o videogame, né? Na metade do cara... Videogame, qualquer coisa. Pô, imagina ele assim... desiste antes do... Ele desiste É porque muito ele fala, longe para ele. é muito longe. Eu não ele consigo, não vislumbra é muito isso. longe, eu não vou conseguir. Tem que passar E a aí, fase. tem que passar a fase, mas aí é o professor, cara. Barra método. Eu falo que assim, como é que a gente consegue um NPS 10 de um treinamento? Eu sei a resposta, ela é ridícula, porque eu sou aluno. Né? Tem duas coisas que faz eu dar 10 para um treinamento. O instrutor e o conteúdo. Não é o coffee break, velho. Sim. Entendeu? Então, assim, o instrutor e o conteúdo combinados, eu dou 10 ou 5. Entendeu? Às vezes o conteúdo é bom, mas o cara não comunica bem. Às vezes o cara é um super comunicador, mas o conteúdo é raso. Aí você fica dando 7, 6 e tal. Sim. Quando o instrutor é bom e o conteúdo é top, pô, você dá 10. Você, eu, todo mundo. Então o que acontece? Isso é que estimula. Vendas é igual. Eu tenho que fazer o cara, mostrar para o cara que se ele for pelas etapas corretas e executar o método, ele vai mudar. Porque uma coisa é o vendedor folgado. Beleza, esse aí não vai acontecer nada com ele. O vendedor trabalhador vai virar 24/7 e vai fazer comissão e vai ganhar dinheiro e vai ficar feliz. Mas vai ter burnout aos 32 anos. Certo. Né? O produtivo, que é o que a gente quer. O produtivo é o cara que vai trabalhar na sua cadeia. Romário aos 40 anos. Sim. Romário aos 40 anos é o seguinte, só atalho do campo, caixa, sem correr muito. Por quê? Ele foi aprendendo isso. Então, quer dizer, também não tem muito atalho. Eu tenho que ir ensinando o cara o método para que ele fale assim. Porque o vendedor experiente, ele tem o próprio método. Você tem alguém na sua equipe lá. Ela tem lá 40 anos de idade, vende a 20. Você fala, qual é o teu método? Ele, a vida. O cara foi aprendendo, ele mesmo foi aprendendo, ele foi melhorando aqui, melhorando ali, como um cara que toca violão de ouvido. Ele não sabe direito por quê que ele... Mas ele foi melhorando, ele foi descobrindo isso aqui. Olha, esse atalho. Tentativa, acerto e erro. Porque, Isso. ó, aula de inglês é assim. Você tá lá naquela fase do verbo to be. Aí um dia você descobre que você não pode falar mais she have. Entendeu? Aí você, pô, legal, she have, pô, bacana. Mas até você chegar no phrasal verbs, entendeu? O negócio é uma etapa para você falar a coisa sem pensar. Não tem tradução. Entendeu? Você fala, get out of here. Você não tá... O que é get out of here? Como é que traduz? Get out é get out, cara. Entendeu? Então, assim, não tem tradução. Só você entendeu o que o cara falou. Get out. Entendi. Né? Beleza. E aí a mesma coisa acontece. Eu passei por isso num violão. Né? Um cara que é muito iniciante, ele vai para o desafio de fazer a primeira pestana. Né? Aí fica... Até que um dia ele firmou. Aí ele corre o braço inteiro. Acabou de descobrir 12 notas, entendeu? Sim. Aí ele, que legal. Aprendi. Aí ele destrava um monte de coisa. Aí depois tem um desafio. Como é que eu faço uma nota maior com esses 3 dedos separados desse? Porque não tem alongamento aqui. Aí ele não consegue fazer. Entendeu? Aí tem um jeito de você fazer só com o dedo aqui. É uma outra técnica. Mas quando ele destrava essa técnica, porra, ele aprende... Não aprende, ele aprende 140 músicas novas. Né? Quando ele destrava uma técnica. Não, e essa parte é bem representada com o modelo que vocês fazem com o Léo ali. Né? Sim, eu vou mostrando que, cara, não é simples. Estágio, passou a fase, feliz, entregou um resultado, né? Pôde vibrar com isso e vai para a próxima etapa. É uma teoria ridícula que é assim, nem tudo que é simples é fácil. Se eu falar para você assim, então eu vou repetir, nem tudo que é simples é fácil, mas assim, é fácil emagrecer? Sim, é tranquilo. Basta você consumir menos do que gasta que você vai emagrecer. Viu como é simples? Agora emagrece aí. Eu não falei que é fácil, mas que é simples velho. Não complica, não. Se você, sabe, se você de fato gastar mais do que consome, fazendo atividade física ou consumindo menos, velho, isso é um saldo, você vai perder peso. Não, mas eu tenho problema de tireoide. Aí você vem com as exceções para justificar a regra. Né? A regra, você vai perder peso, velho, se você fechar a boca e fazer atividade física, entendeu? Aí tem as exceções, o cara fica Isso é para mim, né? Isso é para mim, você tá falando, né? É mais ou menos. Eu senti isso. O Léo, ele é uma... Não, mas ele tá... Poxa, o cara veio bem mais... Ele já, que bom, falou. Então vai ser. Falou. Então, o que a gente fala é o seguinte, nem tudo que é simples é fácil. É simples vender pra caramba? Claro que não. É fácil vender pra caramba? Claro que não, mas é simples, velho. Basta você executar algumas coisas. Então, por exemplo, o cara não retorna o follow-up do cliente. Se ele tiver um método, que eu digo assim, é como se fosse uma linha de produção na fábrica, que quando entrar essa ligação do cara já cai num lugar que não escapa, ele cai numa esteira,
né, de execução, que não vai ter como eu não ligar para ele, porque vai estar num lugar que seja um CRM, seja uma planilha Excel, não interessa como. Se ele é organizado no WhatsApp dele, não me interessa como é que ele faz. O fato é o seguinte, se ele tem um método, que às vezes ele que desenvolveu, Sim. aí por isso que ele é mais produtivo do que o cara de 20. Ele Beleza, criou um processo criou um que... processo dele, ela anota no caderno. Minha mãe é corretora de seguros há 40 anos. Até, sabe o que ela fala assim, ai filho, você não ganha mais agenda para me dar de presente. Porque eu ganhava agenda de todo mundo, de brinde, aí eu dava para ela. Né? Ela passava limpo a agenda. Ela ia lá, pegava a agenda do ano passado, que era corretora de seguros, precisa renovar o ano que vem, 19 de maio. Ela, nossa. Era assim. Muito legal. Aí, telefone de todo mundo, passava limpo. Pegava a agenda dela telefônica, na agenda nova. Então você fala assim, puta, isso é tosco? Sim, mas é que minha mãe há 40 anos faz desse jeito e vende seguro pra caramba. Mas funciona. Agora, quando ela começa a usar a agenda do celular adequadamente, porque ainda é absurdo você ver um cara que fala, meu celular foi roubado e eu perdi tudo. Só ele e a Dilma não sabem o que é nuvem. Sim. Tipo, só. Não tem. Como que o cara hoje, ele fala assim, meu celular foi roubado e eu perdi tudo. Essa frase é absurda. Sim. Como? Ele não tem, não é nem backup, é on the fly. Sim. Ele tem que estar tudo replicado, entendeu? Se os caras roubassem minha mala, extraviassem, roubarem meu notebook... E hoje é tão prático, né? Tu pega esse modelo atual, cara, é tudo sincronizado. Tu abre o computador, tá aqui, tu abre o computador em casa, não tem desculpa. tá ali, abre o celular, tá ali. Assim, Indiferente de onde tu opera a informação, ela tá em todos os lugares. Eu saio de uma reunião com o meu cliente. Eu entro no teu celular, eu acho o meu... Eu saio da reunião com o cliente agora. Saí. Estou indo para o estacionamento, eu já consigo digitar no CRM o que aconteceu. Sim. E atualizar e salvar. E o pessoal acha que tem que ter aquele horário do CRM que eu vou atualizar. Não é, cara. É viver com a ferramenta. Né? É utilizar o teu método, seja ele manual, seja ele... E vem a AI agora, né? Todo mundo acredita que o AI vai salvar o mundo, vai salvar as atividades. Eu creio que vai ser né, dentro do meu conhecimento, vai ser um facilitador de alguns processos, mas efetivamente, se tu não fizer a pergunta certa e tu não der o comando certo... O ser humano por trás ainda é o mesmo, né? É um burro rápido fazendo as coisas. A gente fala que se você turbinar processo torto, é cocô turbo. Só faz mais merda. Você tinha cocô, agora você turbina com tecnologia o teu processo tosco. Eu trabalhei 7 anos na SAP, eu sei exatamente o que eu estou falando. E fazer errado faz muito errado. Isso, errado bonito. E o cara está comprando o sistema mais caro do mundo para gestão, considerado o melhor do mundo para grandes indústrias e tal. O cara compra e ele quer que o seu software automatize o que já está lá. Por isso que dá pau para caramba nesses projetos. CRM é igual. O cara fala, não, mas tem um relatório aqui que eu uso há 15 anos, eu queria que o seu sistema fizesse esse relatório. Eu falei, então... É que você está comprando um sistema, você está cometendo erros. Você tem que estar comprando melhores práticas que o sistema traduz. Então, assim, perfeito. Você quer que eu automatize o jeito que você trabalha há 25 anos com software novo. É engraçado isso, você entende? As pessoas nem percebem o que estão pedindo. E o pior, algumas consultorias obedecem. Sim. Ela fala assim, perfeitamente. Como assim, velho? É como eu ligar para o meu médico. Se eu conseguir fazer essa planilha, tu fecha comigo, né? É assim, mas é assim. Fecha. Eu tô te falando, é como ligar, é tão absurdo que vocês vão rir, porque assim, é como eu chegar no meu médico, ele conhece, eu ligo lá no Jorge Fragoso. Fala, Jorge, beleza? O cara é médico do Einstein, o caramba. Jorge, é o seguinte, velho, eu tô com uma dor do lado direito aqui, tô achando que é apendicite. Você tem horário? Vamos fazer uma cirurgia segunda-feira, às 2 da tarde? Você pode? Aí ele fez, posso sim. Posso sim. Então, 2 horas, ó, dieta, só, não come nada de manhã, tá, não sei o quê. A gente se encontra lá no Einstein 2 da tarde na segunda-feira, eu vou te operar. Eu já sei o meu problema, já sei minha solução, o médico vai lá e implanta. Sim. É maluco isso, não existe. Todo mundo acha que ridículo. É óbvio, é isso que os caras fazem com o CRM, é isso que os caras fazem com o sistema. Entendi. Quando a consultoria é boa, ela fala assim, velho, você quer fazer desse jeito? Contrata meu concorrente. Você vai me ligar daqui a 6 meses, fica tranquilo. Parece arrogante, mas é melhor você falar essa real pro cara. Do que perder NPS. Então é o seguinte, não é o rabo acabando o cachorro. Isso é frase de mineiro, entendeu? Não é o rabo acabando o cachorro, velho. Assim, então, sim, o vendedor é muito simples, cara. Usa a ferramenta como parte estendida do seu dia. É a primeira coisa que você devia abrir. Sim. Vai abrir seu WhatsApp, vai abrir seu Instagram, abre a porra do CRM. Sim. Puta, tem essa atividade aqui eu preciso ligar para esse cara, pô, tá pendente. Ele falou, acho que tá meio quente, deixa eu... E esse meio quente, a opinião que ele dá, é um campo. Quente, morno, frio, é um campo do CRM. Ele põe lá.
E aí, se ele ligou para o cliente e sentiu, opa, agora vai, que ele já falou com o pai dele é que é o fundador da empresa, parece que ele recebeu bem a ideia, esquentou a oportunidade. Ele bota lá para morno, estava fria, entendeu? E aí ele tem isso com 20 oportunidades rodando. O controle é dele, mas a ferramenta livra a cara. Porque como é que é? Vai ser igual a minha mãe? Não tem problema minha mãe, mas minha mãe tem 80 anos, pô. Então ela, caderninho, tá tudo certo, etc, tal. Quando você apresenta... Minha mãe, cara, quando ela descobriu o WhatsApp, ela ficou muito feliz. Tua mãe tem clips na agenda, não? Tua mãe coloca clips na agenda? Não, clips, canetinha colorida, tem todo o lance, entendeu? Então, tipo, normal. Eu sempre brincava que eu uso o Outlook há 24 anos. E é minha... E na época tinha o Tarefas e não tinha muitos... hoje sistemas, né, de gestão de projetos e tal, e dentro da limitação que a gente tinha na empresa, então eu usava lá o Google Tarefas. E o Microsoft lá, a parte de tarefas e o Tasks e a agenda. E aí eu fazia toda a minha equipe apresentar segunda-feira uma cópia do Tarefas e da agenda. Porque daí eu tinha certeza que eles se obrigaram a planejar na sexta ou no domingo para saber o que vai fazer cada dia. Então, tarefa recorrente, não recorrente, o que tinha que fazer e tal. E eu tentava dizer assim, cara, quando tu bota um clips na agenda, no meu... Era quando começava o meu desespero, quando vinha alguém com um clips. Porque o que acontece na agenda manual, né? O cara começa, pô, beleza, pode funcionar, tá lá, funciona com a tua mãe, tá tudo certo. Mas para a maioria não funciona, porque justamente essa é a diferença. É entre quem usa a ferramenta nas suas totais possibilidades ou quem só tem a ferramenta para dizer que usa. Né? Para dizer que está inserido. Então o cara começa lá, hoje eu vou fazer isso, amanhã aquilo, depois daquilo, vai, agenda linda. Cara, no começo do ano, é que nem quando a gente vai para a escola e diz assim, não, esse ano eu vou escrever com a letra bonita, esse ano eu vou escrever tudo, esse ano eu vou caprichar. Aquilo dá 2 semanas, tu já voltou no modelo anterior. E aí o cara começa, poxa, não cumpri. Pô, vou trazer para o dia tal. E aí tu começa, e não deu certo. Aí tu começa a trabalhar. Cara, chega uma hora, tu diz, cara, amanhã, porra, você tem que olhar as 2 últimas folhas. Depois, aí que começa o problema. Depois de amanhã, putz, não acabei tudo, vou olhar as últimas 3 folhas. Aí chega uma hora que tu pensa, porra, preciso de um clips. Porque aí tu já não sabe aonde tu cumpriu, não cumpriu aquilo. Aí, poxa, eu tenho que riscar, porque eu sei o que não está arriscado, eu não fiz ainda. E isso, há 20 e tantos anos, eu já trago dizendo, cara, bota num sistema, bota no CRM. Porque se não deu, tu faz assim, não veio, a data é tal. Concluir, bateu, recorrente. Acabou, não tem e porque... Hoje... não dá para entender. É porque assim... Ou o pessoal roda... O CRM principal hoje, que eu vejo que mais o pessoal usa, é o rolo do WhatsApp. Já viu esse? Sim. Que ele só tem um comando, é tu... Isso. Ficar passando para ver... Se lê sem querer, ele se perde. O cara te chama de novo. Então é meio que uma rifa. O cara que te manda oi 2 vezes, ele vai ser premiado porque ele vai estar no topo da fila. Né? Então, eu acredito muito nesse poder de automatizar, mas como tu falou, né? Não automatizar aquilo que é ruim, mas vejo que às vezes o pessoal, cara, fica perdido, envolvido por estímulos, né? E não cria aí uma forma de ser resiliente, às vezes de entender que, cara, nem todo dia o vendedor vai acordar com vontade de dizer assim, hoje eu quero vender. Então você falou, nem todo dia o vendedor... Assim, qual o problema, né? As ferramentas, não vai faltar ferramenta, tá, hoje. Vamos pular essa etapa. Sim. Tem ferramenta para tudo. Sim. Para acordar, para dormir, para meditar, para fazer agenda, para fazer task, para fazer documento, para fazer planilha, esquece. Sim. O problema não é esse. O problema é que a gente é brazuca. Ah, mas isso é complexo? Não, vou falar latino, porque é tudo igual. Muito parecido, assim. Todos, francês é igual, italiano é igual. Quando você dá aula, eu dou aula pra caramba, América Latina, é tudo igual. Né? O chileno é um pouco mais sério, o argentino é um pouco mais descontraído. E se eu continuar esses comentários, parece que eu estou fazendo algum tipo de preconceito, né? Então não posso falar mais. Mas assim, o fato é que O fato é que o gaúcho tem um estilo, o mineiro tem outro. Tem. Sim. Mas é que se hoje você falar, você está sendo, né? Sim, então, sim. Mas beleza, então não tem. Tudo Sim. igual, tá bom. Né? Mas o fato é o seguinte: tem uns, só porque nasceram em determinado lugar? Não. Tem uns que, os gringos, velho. As ferramentas foram desenvolvidas por gringos para gringos. Sim. Então o CRM foi desenvolvido por um americano. Para quem usar? Americano.
Mas vende no mundo inteiro. Vende no mundo inteiro. Mas é o seguinte, um americano, quando você pede para ele, o cara vai começar na sua empresa e fala assim, ó, você é vendedor, certo, certo. Então, aqui é o seu primeiro dia, tá, não sei o que, tal. Quando você tiver uma oportunidade, você preenche esses 40 campos aqui. O americano, yes, sir. Ele preenche, velho. Ele não questiona, ele só preenche. Por quê? Não sei, meu chefe mandou, eu preencho, cara. Sei lá, porra, né? Aí o alemão, igual. Ele é disciplinado, velho. Quando fala assim, ó, você tem que preencher esses 40 campos quando você tiver oportunidade. Ele preenche. O japonês, preenche. Entendeu? O brasileiro, mas por que isso aí? Não, porque precisa. Mas aí ele pede pro coleguinha, né? Mas o que eu ponho aqui se... Que ele também não preencheu, o coleguinha. O coleguinha tá 10 anos na empresa. Aí ele fala assim, ó... Já entendi como a banda toca aqui. Só preencho esses 8. Não, o cara fala assim... Não precisa do resto. O que eu ponho aqui? O cara põe porra nenhuma, ninguém olha isso aí. É assim que o cara responde. Ninguém olha essa merda aí, pode pôr qualquer coisa aí. Porque também é culpa do gestor, que não olha ali, fica pegando planilha paralela pra fazer reunião. Bom, em suma. Sim. Aí o que acontece? O cara põe em campo obrigatório, que daí ele preenche. Aí o cara põe pá, né? Imagina se o americano vai pôr um alemão. Mas o brasileiro fala, pô, põe aí que passa. Entendeu? Aí vira um negócio cheio de informação que não serve pra nada. E aí por que o cara vai usar o CRM para fazer a reunião se ali não tem a previsibilidade de venda, porque é tudo mentira? Sim. Então vira um conjunto de coisa e aí o cara é indisciplinado. Aí você fala, mas como é que corrige isso? Né? Eu te contei outro dia a história em curta, né? Sim. Fui almoçar com um grande amigo meu, né? Aí faz uns 8, 9 anos atrás, e ele foi me buscar no Shopping Morumbi, lá onde é meu escritório. Vamos almoçar, eu vou te pegar aí. Tal. Aí ele foi me buscar com uma X6 blindada. Sei lá. Aí eu olhei e falei assim, pô, preciso te vender alguma coisa, velho. Esse carro aqui, porque se os caras te sequestrar, os caras vão me jogar no lixo, né? Sim. Eu falei, porra, o que eu vou te faturar? Preciso te faturar. Aí ele falou, se você ensinar meus 82 vendedores, ele é uma empresa com 6 mil colaboradores, se você ensinar meus 82 vendedores a preencher o CRM direito, você está contratado. Eu falei, então beleza, velho. Então já estou contratado. Ele, tá bom, engraçadinho. Como é que faz para eles preencherem? Eu falei, basta eles quererem preencher. Ele é engraçadinho. Eu falei, estou falando sério. O dia que eles quiserem preencher, eles vão preencher. Enquanto eles não quiserem preencher, você vai achar... Ele vira Projeto Vampeta, lembra? Quando ele jogava no Flamengo? Sim. O Flamengo não te paga 6 meses. Aí ele fala, eu finjo que joga, eles fingem que me pagam e tá tudo certo. Sim. Projeto Vampeta. Então o vendedor faz igual. Ele fala, eu finjo que preencho, os caras fingem que acreditam que eu preencho e fica tudo certo, né? Então assim, eu falei, pô, ele precisa querer. Quando ele quiser preencher, ele vai preencher, pô. E como é que eu faço ele querer preencher? Para essa parte é a parte que eu cobro. Mas como você vai pagar o almoço, eu vou te dar um toque. É o seguinte, cara. O dia, e tudo brincadeirinha, mas é o seguinte. O dia que ele descobre que vai ser bom para ele, sim, e não para a empresa. O dia que cai a ficha, que ele fala assim, se eu preencher isso direito, porra, eu vou trabalhar menos e vou vender mais, velho. Eu vou estar mais organizado que meu coleguinha do lado, véio, porque eu estou usando a ferramenta direito. Não é possível. Por que um maratonista... daquele que não tinha condição financeira e corria descalço e ganhava todas as corridas, sim, o dia que os caras dão um tênis para ele top, ele começa a performar mais, você acha que ele quer correr sem tênis? Porque ele é raiz? Tá maluco? Né? Ele fala, velho, se eu tivesse esse tênis desde pequeno aqui, eu tinha ganhado tudo. Sim. Porque alguém deu uma ferramenta para ele. Sim. É um tênis. Sim. É uma ferramenta e um método de corrida, por exemplo. E ele fala, cara, se eu soubesse essa respiração antes, com esse tênis, putz, eu tinha ganhado tudo. É isso que um vendedor devia se tocar, que a ferramenta não é para ferrar ele. Cara, é um negócio a mais que vai te fazer voar se você já tem talento. É tão simples, mas não é assim que ele encara. E essa eu acho que é a grande dificuldade, né? Fazer essa transição dele entender como a ferramenta... E aí como é que tu consegue... Né? Porque querendo ou não, tu não vai dizer assim, eu vou preencher toda porque eu sei que tu tem que também trabalhando os estágios. Isso. Não, porque o Brazuca é assim, veio tudo, ele faz nada. Primeiro me mostra que funciona. Campos, tá, ignora. Completo. Então, o único jeito é primeiro ir por etapa, mas tem uma coisa simples. Simplifique. Uhum. Eu adoro o apelido lá que o Rodrigo Gelibello me colocou lá, é amigo nosso. Simplificador profissional, velho. Eu sou um simplificador, velho. Então, assim, simplifica. Uma vez, eu posso falar até o nome da empresa, cara, Bra Software. Essa empresa fatura mais de, hoje, acho que 2 bi em software, a maior revenda da Microsoft do Brasil. A gente foi lá reimplantar o CRM para eles. Era on-prem, era em servidor, virou nuvem. Aí, pô, você vem aqui e tal, não sei o quê. Eu era um parceiro Microsoft e tal, fui lá ajudar. Na primeira reunião que a gente fez, pô, veja, um cara que fatura 2 bi. Na primeira reunião que a gente fez com ele, a gente deletou 54 campos do CRM dele. Uau. 54 campos, não servia para nada. Você vai perguntando, isso aí é porque numa época a gente fazia... Parece aquele sofá da praia. Mas o cara leva o sofá na praia e fala, vou deixar aqui um pouco, depois a gente vê o que faz. 30 anos depois está o sofá da praia. Eu queria mandar um brinde e pedir o hobby do cliente.
Aí daqui a pouco pediu, poxa, era importante Isso. saber se tem filho, é importante saber se tem pet, é importante saber qual pet. E aí tu começa. Aí tá cadastrado lá que o cara tem um elefante azul. Mentira essa porra. Sim. Aí o que acontece? Aí o outro tá tudo em branco. Então assim, aí como você convence? E o pessoal do TI bota o campo elefante azul para preencher, porque alguém ele pediu. bota, não, o cara do TI é o esperto, ele fala, põe obrigatório, chupa vendedor. O vendedor, beleza, elefante azul. Preenchi. Né? Então assim, o que acontece você tem que simplificar. Então a primeira coisa, eu preciso de meia dúzia de campos para gerenciar o forecast de uma subsidiária de uma multinacional no Brasil. Elio, oportunidade, data, valor, temperatura e etapa. É só isso aqui. 5. Você não falou meia dúzia? Se quiser põe outro. Observações. Mas é o seguinte, cara, de novo, se você é a oportunidade, você me deu a data prevista de fechamento. O valor, só para eu saber quanto que é isso aí, nós estamos falando de 100 mil reais ou 1 milhão. Né? Você me diz a temperatura, quente, morno ou fria, pela sua sensibilidade de vendedor, estou te dando power. Não é metodologia. Você que me diz, está quente, você que se relaciona com o cara, não sou eu. Né? E por último, a etapa, eu estou em fase de proposta, em fase de primeira reunião, em fase de demonstração, em fase de visita. Ou vai entrar no loop de... Eu uso muito o teu mercado para falar com os caras de tecnologia. Eu falo assim, velho, por que você não consegue saber, estabelecer uma relação que numa etapa de vendas, a etapa de demo, eu demonstro o software para você, use 30 dias e continue pagando se quiser. O Léo é o campeão mundial de fazer isso aí. Ele assina qualquer coisa e depois ele vê se continua, ele continua com tudo depois, né? Ele sempre continua. Né? Só sabe no cartão depois que ele está assinando. Isso, não lembro, eu só dei ok no app. Né? $60 por mês, né? Vai indo. O que acontece? Isso é demo, chama trial. Né? Então eu vou fazer demo. O cara não consegue relacionar que uma demo de um software não é diferente de você, por exemplo, usar 30 dias grátis um determinado serviço da internet. Não é diferente de você fazer um test drive num carro. Ou apresentar um decorado, que no nosso caso... Apresentar um apartamento decorado, eu sempre usei esse exemplo há 20 anos eu uso. Que assim, você vai no apartamento decorado, é muito parecido com o Pretzels. Que você está descendo a escada rolante do aeroporto, aquele cheirinho, aí o cara te dá um pretzel assim, você... Tem um monte de bolinho de chuva da minha avó, aquela porra lá. Aí isso que acontece, você, vou levar, tá quentinho. O que é? A demo na escada rolante do Pretzels é igual ao apartamento decorado, mas o cara não consegue estabelecer. E é igual à amostra grátis do remédio. É uma demo. Se é uma demo, velho, quão importante pro teu ramo é essa fase da venda? A demo. E você acha que para vender um CRM também não seria? Para vender um carro? Você acha que a demo... Para você conseguir a namorada, você tem bafo, a fase da demo fura. Pô, você tá lá no ciclo de venda para conquistar alguém. Awareness, conheci lá na balada, não sei o que, interesse, começa a trocar uma ideia, vai pra demo, bafo. Melou, velho. Melou. Caiu o lead. Você nunca vai ter proposta de fechamento. Você entende? Mas é isso, velho. É assim, simplificar e explicar desse jeito. É falar, você entendeu? Você tá numa balada, é um funil. Esse funil entra lá, 30 pessoas lá em cima. Campanha experiência positiva total. Tá todo dia com ele, sabendo se está gostando, dizendo que vai acabar em 10 dias a demonstração. Tá em todo. Os caras falam que é muito brega você perguntar. Eu vi que tu não usou. Não é muito brega perguntar? Todo mundo concorda com isso. Foi bom para você, amor? Perguntar é brega, mas saber não é não. Saber se foi bom é melhor você saber. Descobre um jeito de você descobrir se foi bom ou não. Talvez perguntando, não é tão brega quanto parece. Foi legal, mas você tem bafo. Adorei, te vejo o ano que vem, né? Bom, então assim, cara, precisa perguntar. E vendas é a arte de perguntar. Você falou do chat GPT ou de qualquer AI, cara, tem engenharia de prompt, porque hoje não, sempre foi assim, tá? Aí os caras acham que é hoje, é verdade, né? Porque os caras do mercado digital acho que inventaram persona agora, que inventaram um monte de coisa agora. Sempre foi assim. A pergunta é mais importante do que a resposta. Quando o Antunes, que era presidente da SAP, me contratou, e outro dia eu entrevistei ele num podcast, ele me falou, eu fui entrevistado por ele, que eu ia ser um diretor lá, e aí o presidente tinha que me entrevistar. Eu não conhecia ele. Aí cheguei lá, então, não sei o quê, comecei a perguntar um monte de coisa para ele. Eu falei, mas como é que você pretende fazer os canais aqui da SAP? Você quer fazer uma cobertura nacional? Quanto você imagina? 70 canais ou 20? Né? Assim, qual a tua ideia? Como é que você pretende recrutar? Onde você vai buscar? Que tipo de empresa você quer que seja um canal nosso? Como que você vai treinar? Tem uma universidade SAP para a gente treinar esse povo todo? Como é que você quer? Aí ele ficou assim. Ele vai entrando em itálico, né? Começou a montar o planejamento. Não, foi muito legal. Isso aconteceu de verdade. Tá gravado aqui, tá gravado na entrevista que eu fiz com ele, que me contratou. Aí ele falou assim, é verdade. Aí eu falei, e aí? Aí ele fez assim para mim, então,
você está contratado. Isso aconteceu de verdade. Aí eu falei, por quê? 2005. Eu falei, por que eu estou contratado? Ele falou assim, porque eu não tenho a mais puta ideia do que você está me perguntando. Eu preciso de você. Tudo que você me perguntou, eu não sei. Eu sei que eu preciso, tá na cara as perguntas que você me fez. Não tenho a menor ideia como é que eu vou montar a estrutura de canais, como é que eu vou recrutar, como é que eu vou treinar, como é que eu vou gerenciar, quais são os indicadores que eu tenho que medir. Não tenho a menor ideia. Você foi contratado pelas perguntas que você fez e não pelas respostas. Não, né? então, isso pra mim é óbvio hoje. Mas aí eu saí da entrevista e ele falou futuro assim, no final. Ele fez isso, mas ele fez a frase que o Edu falou. Ele conhece o Antunes. Ele fez a frase, ele foi 9 anos presidente da SAP, só não entregou um trimestre a meta. 9 anos presidente, só não entregou um trimestre a meta. Ele é judeu e carioca, é ele que faz essa piada, não eu, tá? Entendi. Então ele fala assim, eu sou judeu carioca, eu vendo qualquer coisa. Show. E ele conhece por quê? Porque as coincidências boas aqui que a gente... Sim. A Ju trabalhou na minha empresa há 6 anos. Depois que eu conheci o Edu, a esposa dele trabalhou comigo 6 anos. Hoje está numa legal. multinacional e tal. A gente trabalhou juntos. Então o Antunes ele conhece. Né? Foi meu sócio nessa empresa depois que foi meu chefe. E ele falou assim... Aí, quando eu saí da entrevista, ele fez assim... Então, garoto... Na época, né, garoto? Eu fiz assim... Eu virei e ele falou assim... Nunca se esqueça disso. Ele é cheio dos MBAs Express. E todos são mesmo. Mestre dos magos. Não, Solta a pérola. Ele falou assim, ó... Você sempre será contratado pelas perguntas que você fez e não pelas respostas que você deu. Grava isso. Aí eu saí, vi que deu certo, né? E falei, pô, legal. Aí comecei, né? A compartilhar isso, né? Aí ele vai na próxima entrevista e fala, quanto eu vou ganhar? Primeira pergunta. Mas aí... Posso folgar sexta-tarde? As perguntas. Aí que eu digo. Tem né? ticket. Tu Não tem o método, mas... Isso, tem tique. Qual é o valor do tique restaurante, né? E aí você dança. Mas ele me ensinou isso e aí eu comecei a aplicar para cliente. De verdade, assim, na minha vida. Lá na própria SAP. Fiquei lá 5 anos, depois mais 2. E vendendo. Aí tu mapeia do cara, tu entrega Ó, cirúrgico. Em cima dessa frase dele. É o exame da apendicite. Não, mas chama anamnese, pelo amor de Deus. Na hora que ele me ensinou isso e eu entrei, aí eu comecei a pegar a equipe, né? Eu tinha uma equipe grande e tal, não sei o que. A gente começou a falar o seguinte, pô, como é que a gente vai vender SAP para pequena empresa? Nós temos que saber que pergunta que nós temos que fazer, velho, para saber o tamanho do projeto. A gente desenvolveu uma planilha com um cara chamado Emerson Ock, japonês, né? Puxa, japonês vai chegar aí, velho. Precisou da credibilidade no processo. Mano. Falei, chega aí. Ele fez uma planilha com 128 perguntas. Ele trabalhava na ADED, que nós fizemos um kickoff igual... Há 2 semanas. Há 2 semanas atrás. E ele gerou 128 perguntas, que quando ele acabava de fazer essas 128 perguntas, saía assim um draft do projeto já assim. Puf. Aí você fala, nossa, que chato. Não, não é um form, é uma reunião. É bate-papo e o vendedor não pergunta. Ele fala, pô, quantos CNPJ você tem? Isso não é uma pergunta de questionário chato. Não, é um bate-papo aqui. Quantos CNPJ você tem? Você fala, eu tenho 2. Um para distribuição e um que atravessa a rua, mas é outro que NAI, porque isso o tributarista me orientou. Aí eu tô ali, né? Opa, ele tem 2 CNPJs, um é lucro presumido, outro é lucro real. Ó, já foi 6 perguntas. Para 128 não é tanto, entendeu? Aí vai, não sei o quê. Ah, puta, você tem quantas filiais? Em quais estados? Por quê? Você usa incentivo fiscal em Ilhéus? Aí vai. Quando acabava, às vezes não é nem o mesmo cara que responde. As perguntas iam para vendas, chão de fábrica. Pô, né? posso falar com o cara tal? E aí Cara, não, isso aí eu tenho que pedir ajuda para os universitários. Show. Aí, às vezes, o cara chamava o CEO dele, ou então ele falava, putz, isso aí você conversa com ele, tudo bem. Eu não disse que numa entrevista eu vou esgotar 128 perguntas, mas em uma semana, certeza absoluta. Sim. E aí sai firme o projeto. E o detalhe, pergunta se meu concorrente faz isso aí. Então, o que aconteceu? O meu concorrente falava assim, os caras são bons, hein, velho? Os caras fizeram umas perguntas assim que a gente não tinha a menor ideia. Quase me deram uma consultoria, porque daí mas tu vai... Mas porque você não falou que o Antônio já estava desenhando o projeto? É isso. É isso. A pergunta que o fornecedor te faz, você fala, nossa, velho, nunca tinha pensado nisso. É isso. Né? E aí você, na hora de escolher o fornecedor para não aí ser tu entrega aquilo lá, um pouco, né? E vai dizer, pô, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Quando o cara chega no final, diz, cara, eu quero ter esse cara do lado. para não ser porque este fornecedor, você tem que ser macho. Não vou contratar ele que me perguntou isso, vou contratar meu primo, vou copiar aqui a ideia dele e vou pegar e brifar meu primo. Você não faz isso. Você pega o cara que te deu segurança. Sim. Médico, pediatra. Você tem filho, eu tenho filho. Pô, você pensa que contrata um médico pela cura que ele traz. Não. Ele traz pelo diagnóstico que ele faz. Sim. É o Dr. House que você contrata. Entendeu? Você quer saber o seguinte. Por quê? Porque o Dr. House, assim, o mais importante é o diagnóstico. O dia que diagnosticou direito,
Pode ser uma aspirina ou uma cirurgia depois, mas ele manda os auxiliares fazer. Esse é o episódio do House, né? O cara vai lá, o episódio inteiro. Quando ele descobre o que é, alguém vai lá e faz. Vai lá e opera o cara. Sim. Né? Mas o diagnóstico é a chave. Então, por isso que assim, você quer ser, eu falo assim, eu sou um vendedor de soluções. Não é? Lembra que eu faço a brincadeira, né? Ninguém fala que é vendedor, que é brega. Né? Sim. Eu sou arquiteto de soluções, eu sou analista de negócios, eu sou, né, account manager, né? O cara não quer ser vendedor. Analista sênior de Mas negócios se você, imobiliários. velho, exatamente. Se você se denomina um analista de soluções, velho, você Tem quer que vender ser. solução? Desculpa, velho, você tem que manjar de problema. Sim. Se você quer ser vendedor de solução, seria bem, assim, aconselhável que você manjasse de problema. E como é que você manja de problema? Sabendo fazer diagnóstico, anamnese. É hora de você ser mais Fleury do que Einstein. Entendi. Vai ser laboratório, pega os indicadores. Aí você pergunta lá pro laboratório, o que eu faço com isso aqui? O cara vai no teu médico. Aqui eu só estou dizendo com firmeza o que você tem. Sim. Como é que está seu sangue, como é que tá... Certeza, o que eu posso te garantir é o seguinte, este exame está correto. Esse é meu papel. Agora leva para o hospital. Uma coisa é laboratório, outra coisa é hospital. Você tem que fazer isso. Tem muita semelhança com o advogado, com o médico, vendedor. Sim. Advogado, médico, faz a anamnese. E isso tem método. Se não tiver um método, é a vida. Ele vai lá e faz as perguntas que ele acha que tem que fazer. Quando ele tem um roteiro para seguir, esse cara aqui é bitolar. Ele é o cara da barba azul, do piercing, ele é o cara mais organizado de nós três. Sim. É o cara do método. Ele te incomoda quando sai do método. Ele fala, porra, velho, ele vem pegar a gente 15 para as 9 ou 20 para as 9? Eu falo, sei lá, cara. O Edu falou que vai pegar a gente mais ou menos 15 para as 9. Mais ou menos. Sem Meu, querer, já fico, sem querer ele dá uma suspirada. Para as 9 não tem mais ou menos. Não tem mais ou menos. Sem querer ele dá uma suspirada. Eu falo, sei lá, 20 para as 9, 15 para as 9. Ele faz assim, ó. Tá. Aí ele já sai pensando assim. Aí passa 5 minutos, fica 5 minutos e tá na parede assim, ó. Pá. Não. Eu medito justamente para não precisar fazer isso. E vendedor é muito igual essa equipe aqui. Você tem um cara mais de método, mais organizado, que ele deveria ser o seu Sales Operations Manager. Ele tem que ser o seu back-office. Entendeu? Você tem um cara criativo e bastante organizado. Comparado a ele, eu sou desorganizado. Comparado ao Léo, eu sou um organizador sênior. Sim. Entendeu? Aí tem o Léo. Pô, Léo. O Léo é o artista, velho. Assim, tá tudo certo. Entendeu? Quem é que lá no palco destruiu lá no seu evento? O Léo tá. Até agora o Léo tá assim, pô. E aí? Tá vendo? Você viu? Pregando, Cara, tá vendo? É assim. E aí, como é que tu mostra o que hoje tu faz essa conexão da música com a tua palestra? Vamos aproveitar e fazer. Vamos. Pra... O violão tá ali, a gente trouxe. Valeu. Vamos lá. O Léo vai pegar o violão e a gente orienta. Faz uma analogia aí para o pessoal entender. O Edu, a gente construiu esse roteiro, né? Então, assim, por exemplo, velho, você não sabe? Começa pelo básico. Se eu criar obstáculos, é igual fricção na venda, né? É o que você vende apartamento. Se você criar fricção na venda, você perde a venda. Sim. Não me dá mais só 2 documentos. Puta, aí vai ter que pedir. Aí você não vende. Então tem que tirar a fricção da venda. Aqui é igual. Ele vai aprender um método para tocar violão. Cara, tem que tirar a fricção para ele não desistir. Sim. Ele tem que sentir uma evolução constante, né? Ele está subindo a escadaria, ele está cada vez mais... Ele fala, cara, tô indo. Então a gente explica lá no evento, por exemplo, de um jeito simples. Eu falo, e tem isso, é muito importante para você simplificar. Porque o cara, quando manja, o cara quer ensinar tudo que ele manja pro público. Sim. E o público não tem banda para absorver. Aí a pergunta, que estágio eles estão? Isso. Saber o que de maturidade. Exatamente. Se não, tem músico lá na plateia? Tem. Mas meia dúzia, de 1000. Tinha 1000 pessoas no evento ontem. Tem lá, sei lá, 14, 30 músicos em 1000. Né? Então, assim, peraí. Eu falo, escala de Lá maior aí, Léo. Os caras, hã? Então, o que a gente fala? A gente fala, em primeiro lugar, não importa o que seja uma escala de Lá maior. O que importa é que o Léo vai navegar nela. Entendi. Ou seja, ele só vai pisar onde ele pode. Se fosse um piano e fosse uma escala de Dó maior, você só pode pisar nas teclas brancas. Não é só de Lá maior, a de Dó maior que faz isso, mas uma escala de Dó maior, você não pode pisar nas pretas. Mas não pode. Eu estou balançando a cabeça aqui, mas só para poder, né, fazer de conta que eu estou entendendo. Não, mas a verdade mas na prática... Na prática eu falei um monte de nomenclatura e lá na palestra a gente não fala. Você viu minha palestra? O que a gente fala na palestra? O Léo vai pisar onde ele pode. Isso. Ponto. Primeiro estágio, Léo virou vendedor. Primeiro estágio é conseguir uma mecânica. Ser vendedor. Léo, faz a mecânica mínima de um exercício ridículo. Fazer uma escala primeiro. Você aprende essa escala aqui, ó. Que é o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Aí você fica lá. Bom, vou fazer um exercício em cima disso aqui. Então, vou fazer agora.
praticando. Mecanicamente. Aí eu vou fazer outra coisa agora. Eu vou acelerando. Com tempo. Fácil, né? Então, o mais importante é saber o seguinte: ele fez isso num intervalo pequeno. Uma pessoa pode levar um mês para chegar nessa velocidade 2, outra pessoa pode levar 2 semanas. Porque também você não tem esse controle. Sim. As pessoas aprendem em ritmo diferente, né? Mas o fato é que a consistência vai levar isso. É sempre. Não é quase sempre. Não, e o lance da gamificação é, numa aula, ele vai ensinar a pessoa a contar 1, 2, 3, 4, o dedo que a pessoa está usando. Então a pessoa não está ainda focado se é do, ré, mi, fá, sol. E esse som vai ser usado numa música que ela vai sair tocando no final da aula. Sim. Aí ele vai para casa e fala, se eu não fizer isso, eu não consigo tocar música. Vamos dar um spoiler, né? A gente não gosta, Entendeu? mas a gente vai. Você fala assim, Léo, ensina um aluno seu a tocar uma música com um dedo só e já mostrar, né, para ver como dá. Pra poder chegar em casa e mostrar pra mãe e dizer, Isso, mãe, isso. Olha só como eu tô rendendo na aula numa aula só. Isso quebra a objeção do aluno, porque ele fala, com um dedo só? Como é que toca? Pá. Ah, com um dedo só. Falta o baixo. Isso é onde ele pode chegar. Fiz o baixo aqui junto. Aí para E aí- ele, e aí, lá no no caso- nosso, na nossa palestra, eu tô no baixo. Então eu tô fazendo tum, dum, 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 Isso. dum, 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 Mas dum, numa dum. aula, você Pra pega eles um backing tocar com o dedo track, só. você pega um backing track com a música menos a guitarra. Um moleque vai tocar a música original com um dedo só, com toda a música como a mãe ela já é. sabe se valeu a pena. Meu Isso. filho tem o dom. Ele está evoluindo. Já é. Não, e ele mesmo, porque querendo ou não, tu quer entregar, né? Acho que ninguém quer fazer algo pra que não entregue ou que não entenda que passou, né? Que gamificou, que tá indo Não, e pra frente. explica que isso é uma etapa, né? Também, né? E- Não eu tá ve- eu iludindo vejo, ninguém. eu vejo estruturas, principalmente em parceiros comerciais nossos com muitos vendedores, que eu creio que isso deve ser tua especialidade, onde eles trabalham com modelos, estágios da venda. Uhum, sim. Né? Eles criam lá a base do que busca o lead, quem trabalha o lead, quem fecha com o lead e quem gerencia isso tudo. Isso. Né? É, Então, com etapas. E a gente fala que você tem que ter acordo entre as áreas, né? Sim, Então você me entrega um lead quente. O que é um lead quente, cara pálida? Tem que ter método. Porque senão, Sim. assim, é o que eu acho que é quente. Não, porque você tá maluco. Né? Então, assim, tem que Qual é validar. o critério de O avaliação? quente é o cara que tem poder, a gente fala de willing, wishing, willing e powering, né? Em inglês é o cara tem desejo, o cara tem vontade, parece que é a mesma coisa, é quase pleonasmo, mas não é. Uhum. Tem desejo, mas aí ele tem vontade, que já é uma intenção. O desejo fica ali. Sim, Intenção, vontade e depois powering. Tem grana para isso? sim. Ah, eu tenho um desejo de ter uma BMW. Agora me deu vontadinha mesmo, vou até a concessionária fazer um test drive, só não tenho dinheiro. Sim. O resto tá tudo certo. Não vai fechar. Entendeu? Eu preciso medir essa tríade o tempo todo, porque às vezes o cara tem powering, mas não deseja. O cara tem dinheiro, mas não quer uma Ferrari. Não é um negócio que ele quer. Ele tem dinheiro para ter 3 Ferrari, mas não quer. Sim. Não vai fechar negócio. Sim. Então, assim, é método. Aí você tem que fazer um scoring, que a gente chama. Eu dou notas. Sim. Parece teste da Capricho, né? Para quem é mais velho. Né? Então, você vai fazendo o teste e vai te dando pontos. Entendeu? Então, assim, é como se fosse isso. Então, eu faço perguntas para o meu cliente e, dependendo do que ele responder, um corretor de imóveis é típico, né? Ele vê a família Doriana entrando, assim, quase em câmera lenta, um casal e 2 filhos, né? No stand de vendas, ele fala, pô, bem na minha vez, ainda bem, vamos lá. Né? Aí ele começa a fazer perguntas normalmente positivas. O que é pergunta positiva? É no sentido de neurolinguística. É assim, ó. Ele leva o cara para ver primeiro faz algumas perguntas. Ah, você mora aqui por perto? Sim. Nossa, o bairro é bom. Ah, os seus filhos estudam onde? Aqui nesse colégio X. Você fala, nossa, legal. E ele já chegou com um carro X. Aí você fala, o nome disso é preconceito. Exatamente. Só não é... Conceito. É pré-conceituar. Isso não significa que eu vou... Não é o prejudice, é o preconception. Sim. Entendeu? Assim, eu estou prejulgando. Não, eu estou preconceituando. Sim. Eu entendi que pelo carro que ele chegou,
com a roupa que eles estão, com a bolsa da mulher, né, com o relógio do cara. Mas isso é um preconceito. Não, existe uma Exatamente, eu estou probabilidade, mapeando. sim. Eu estou mapeando. Não significa que se ele tiver de Havaianas e bermuda eu vou maltratar. Ninguém falou isso. Sim. Eu só estou dizendo o seguinte, pô, parece. Se for para selecionar, tu vai parece tentar que ele vai pegar comprar. o que é mais evidente. Exatamente. E aí eu vou tratar sempre todos iguais. Mas, Acaba sendo um lead mais assertivo. Na minha vez, caiu um cara que veio com uma BMW, né? Isso aqui. Aí você vê a família Doriana chegando lá, aí ele leva para conhecer o empreendimento, ali num test drive. Ele Família volta. Doriana. Isso. A família Doriana tem que ser aquela família exemplo da família brasileira que simplesmente faz o café da manhã de manhãzinha na propaganda e todo mundo sorrindo de manhã. Eu não fico sorrindo de manhã, eu demoro umas 2 horas para começar a sorrir. Eu tive um déjà vu, que sabe quando você viu uma regressão. Por isso que eu fiz um disclaimer, assim, tem que ser velho para entender a família Doriana. E assim, o que acontece? O corretor, quando ele olha aquela família entrando, ele faz um rápido julgamento intuitivo. Mas se ele tiver método, ele vai pontuar. Ele deveria assim, Power, dou nota 8. Sim. Willing, não sei ainda. Vamos descobrir com perguntas que eu fizer. Entendeu? Fit, Product Market Fit, tem. Puta, esse apartamento de 110 metros quadrados, 2 quartos, 2 filhos pequenos. Porra, que é isso, velho? Tem um Product Market Fit. Então, assim, de 1 a 10 em Product Market Fit, ou seja, o quanto aderência esse cliente tem ao meu produto, eu já... E pode ser subjetivo. Eu dou 8, mas eu sei porque eu estou dando 8. Sim. Entendeu? Meu chefe não vai contestar quando ele olhar. Pô, beleza. E aí, somando, esse cara fez 72 pontos, cara. Deveria ser. Esse é método. Isso não é acho. Entendi. Entendeu? E aí ele fala assim, pô, aqui tá. Aí ele leva e volta. Aí ele começa a pegar as respostas positivas. A gente brinca assim, o senhor gostou do empreendimento? Ele sabe. Ele tá vendo um sorriso na cara do cara. Sim. Lembra do Silvio Santos? Ali, né? Aí, sim. Ah, você gostou? O senhor acha que sua família seria feliz no empreendimento como esse? Sim, né? E são respostas positivas. Eu estou forçando na neurolinguística. O senhor sabia que o senhor tem total condição de adquirir esse apartamento? A gente viabiliza? Aí ele, sim, né? Aí ele pergunta. Aí ele faz a pergunta que essa mata. Você acha que a sua família merece morar num lugar como esse? O que ele vai responder? Não, esse bando de traste aqui. Não, ele é obrigado a responder sim, né? Sim. Então, assim, eu estou brincando com isso, e claro que não é, isso é só caricato, sim. Mas é que esse tipo de pergunta de diagnóstico coberto com sims, se não fechar mais negócio, meu nome é Gertrudes. Sim. Como é que esse cara não vai fechar negócio? Então, assim, fecha mais do que o outro que não faz isso. Sim. E isso é método. Aí tem o dom também. A gente fica esperando o dom dele um dia aparecer, um toque de Deus e tal. Mas assim, não, cara. Dá pra você fazer isso com 22 anos de idade. Eu ensino um método e ele faz. E o de 40, se não aprendeu ainda, azar dele. E a molecada passa. Entendeu? Então, acho que esse é E não é diferente na música. Quando você fala assim, ó, o Léo fez aí a demo, né? A velocidade. Sim. Se ele exagerar muito na demo, o cara fala, isso aí eu nunca vou fazer. Isso aí, obrigado. Não é pra mim. Eu acelerei aqui. O processo, né? Não, ele mostrou. Não, ele não faz isso na palestra. O cara já disse, pô, vou demorar 1 ano para fazer isso. Talvez até vai, né? Talvez não, e você devia falar assim, exatamente, 1 ano, tá bom pra caramba, velho. É isso aí. Sim. Caramba, mas eu queria antes. Então, não tem. Antes tem isso aqui. Não tem hack nesse caso, né? Mas, não tem. Mas esse eu acho que é o grande detalhe, tu entregar aquilo que realmente o público tá pronto para receber, né? Que nem a história, tu dá leite, tu não dá arroz com feijão pra alguém que tá aprendendo do dia para noite, né? Exato. Para um bebê que está aprendendo a viver ou tal. Então tu tem que saber dar o alimento certo, acho que o conteúdo certo, nutrir de forma correta, de acordo com o estágio de cada um. Pé de moleque, né? Para o moleque de 1 mês. É né? isso. Não é pé de moleque. Né? Então, e aí a gente começa a explicar desse jeito. O público gosta, porque obviamente a gente ilustra com resultado depois, mas não fica inatingível. O cara olha e fala assim, eu entendi, eu vou ter que treinar. Né? E a gente fica explicando o tempo todo. Então a gente explica, por exemplo, aí faz analogia com venda. Então fala assim, cara, quando eu fui aprender a tocar contrabaixo, eu faço uma demo no contrabaixo, eu falo, cara, precisão, ritmo, velocidade. Aí você mostra velocidade, precisão e ritmo. E quando você, no mesmo lugar, você pisando diferente, muda totalmente o resultado. Ele toca no Michael Jackson, que ele faz, até um Smoke on the Water, e aí vai. E o cara fala, caramba, velho, tocando no mesmo lugar eu tiro coisas diferentes. E eu acho que é aí que é o eixo, né? Porque primeiro tu traz aí para tua palestra, né, um nível de atenção infinita, porque não tem quem não goste de música. Aí tu vê o Edu
né? Detonando na voz, detonando nos modelos vocais. O Léo que... Mas qual a primeira coisa que o Edu fala na aula dele? Eu tenho alunos, o que você fala? Bem melhores do que eu, né? Assim, em termos de talento e eu só direciono. Então, tenho a técnica porque humaniza, né? Você fala, é aquele que ele falou do exemplo do Neymar. Ó, você vai colocar na escolinha, ele vai ter uma metodologia, ele vai ser melhor que todos os pares dele ali. Agora, se ele vai ser um Neymar, aí são outros 500, mas... Cara, ele consegue realizar conta. Todo mundo sai da palestra ali sabendo muito mais sobre... Caramba, eu nunca imaginei que eu pudesse chegar nessa nota. 3 regulagens, 6 para cima, 6 para baixo, 6 para frente, 6 para trás, na ponta da cabeça, na ponta da linha. Cara, é muita coisa. Porque quando ele mostra que o cara vai bocejar numa das coisas que ele ensina, e você faz a voz de quem? O Casagrande, Você acha que a voz, a pessoa ele só tem não tá isso, imitando né? o Casagrande. Ele só tá usando uma técnica para chegar no... Tô só associando com alguém. Com ar na voz. E quem canta assim, aí vem o Elvis lá, Maybe I didn't treat you. Eu falo, nossa. Então por isso que quando eu ouço a voz daquela pessoa, então dá pra eu imitar ou dá pra eu brincar disso? E quando ele joga pra frente, aí a gente, quando a palestra é curta não dá tempo. Ele joga pra frente e joga na voz ou do meio pro agudo, assim. Fica ali naquela região. Ele me ensinou. Então ele fala assim, agora faz. Aí eu faço assim, é o amor! Eu tô caricatura, mas é... Oh! Tem um lugar onde está isso. Não, e para cada aluno tem um lugar que é um pouquinho para cá, um pouquinho para frente, né? Que assim é a especificidade de cada cliente, como vocês estão falando ali. Então tem um método... E cada aluno é um aluno, mas já tem uma trilha que eu vou assim, e 20 anos fazendo também. É muita técnica. Esse cara me ensinou, por exemplo, assim, ó, você vai cantar frejar. Aí eu, frejar. A sílaba é curta. Imagina, isso é técnica. A sílaba é curta, como assim? Você vai cantar, você faz assim, ó. Por você, eu dançaria tango no teto. Não é assim. Eu tô exagerando. Sim. Por você, eu dançaria tango no teto. Aí é outra versão, aí é outra pessoa. Não, né? Ele falou assim, agora, você entendeu a técnica que ele tá aplicando? Você entendeu que o Frejá tá botando ar na voz e jogando para trás? Por você, eu dançaria tango no teto. Eu não tô imitando o Frejá, mas eu tô na região aonde é. Então, assim, é técnica. E o Edu, corrige aqui, mexe aqui. Ou então, por exemplo, e é isso, o aluno lá vê que é viável. Vai para casa e faz isso durante uma semana e volta aqui. O cara, eu não posso fazer isso por ele. Então não é isso que eu quero passar, assim, cara, não é uma banda com palestrante, entendeu? É um conceito eu acho que de educação múltipla, né? Onde tu consegue mostrar que em qualquer região, e qualquer modelo, tu tem que saber, tu tem que aprender, tu tem que escalar, tu tem que conseguir praticar o suficiente para chegar onde tu quer, mas ter resiliência, que eu acho que é o mais difícil, né? Que a gente consegue, e esses cuidados para que tu não faça ele perder a vontade, né? Então, por exemplo, a gente sai de lá achando que sabe cantar diferente, tu sai de lá achando que tu consegue entonar diferente, tu sai de lá entendendo que tu pode tocar um telefone, que você sai com consciência, um violão. Um mínimo de consciência, da onde tá. Por exemplo, fora aí vem o talento. Aí a gente faz a demo com o Léo. Aí é o show, né? Não, é porque... Aí é um show já, porque... Aí a gente faz a demo com o Léo pra falar assim, aí tem o cara que já nasceu com esse negócio, velho. Aí ele só sai... Ele decola com o drone do 15º andar. Sim. Não, e uma coisa que a gente não falou, que parece que já nasceu com isso, mas, cara, ele tem 4 irmãs, todas cantoras, tem uma história musical, faz isso 6 horas por dia há 30 anos. Então, assim, mesmo com o talento, o cara tem horas voo ali para poder desenvolver. Aí né? Cristiano Ronaldo, Messi, é atleta. Isso, ele já tinha não é só predisposição. Craque e atleta. Começou cedo, então tem uma série de questões. Para humanizar também, fala assim, é possível, não é falar assim, esse é um ET e eu nunca vou chegar. Não. Não, você tem a versão, por exemplo, aí meu filho, a gente se conhece há 8 anos, meu filho tem 16, então meu filho, a referência dele, tem várias versões que meu filho gosta da versão mais do Léo do que da original, porque ele não conhecia a original. Esse é o original através do Léo. Então, no podcast a gente não pode cantar, né? Tem isso, né? Se você canta uma música com direitos autorais, tem que cortar. Sim. Então o Léo não pode fazer. Então, por isso que a gente compôs já no comecinho a vinhetinha aí, ó. Essa aí é... Mas tem o Spotify do Léo Mancini. Cara, você viu, né, que a tua esposa já colocou como pano de fundo lá no churrasco. Já é a trilha sonora, já. do churras.
Léo Mancini. Cara, o cara meio que vicia, porque é pop rock, acústico, é gostoso de ouvir. Você põe numa viagem, você vai ouvindo 2 horas dirigindo e acostuma, né? A gente... por isso que eu falei, aí meu filho conhece a música autoral dele. É verdade. Sabe a letra inteira, desde sempre, não sei o que, tal, porque ele fez uma puta música. Sim. E o clipe, você viu, né? Vi. Com a esposa dele dançando, chama Love Reaction. Tá no YouTube. Léo Mancini Love Reaction. É muito legal. Bonitinho, bonitinho. E quais são os planos agora, Hélio? Fortalecer mais esse modelo? Os planos é eu vender mais para expandir, você, por exemplo. Quer ver? Eu vou explicar. Né? E não, mas é sério. Como é que eu faço para vender mais para você? Você não vende apartamento? Você tem que vender novidade, pô. Você tem que vender inovação. Porque senão o cara já comprou, fala, obrigado, não volta mais. Como é que faz? Primeiro ter ficado satisfeito com a entrega. E depois você ter ofertas minimamente com updates. Sim. Né? Então, assim, por exemplo, você vê que a gente falou muito do pilar de processo e o pilar de pessoas. Pessoas, processo. É sempre uma tríade. Pessoas, processo e tecnologia. Sempre. Né? A gente falou de processo e de pessoas. Muito treinamento, processo, desenho, treino, etc. Tal. Agora a gente vai trazer, e é o plano desse ano, a gente está fazendo várias coisas, que é trazer a tecnologia para dentro. Então, por exemplo, o meu pedal de baixo faz coisas bem legais, né? O Léo, por exemplo, ele usa loop, ele usa várias coisas que vários músicos usam, mas num grau de sofisticação muito grande. Então a gente tem e mesma coisa vai ser na bateria. Então o que a gente vai fazer? Ou você tem alguns pedais de voz que você coloca, que você aperta um botão, ele faz a terça ou a quinta para você. Essa brincadeira que a gente fez, essa divisão de voz no começo do podcast, eu canto sozinho, aperto um botão lá e o software faz a abertura das vozes. A solução. Qual a tradução? Vamos fazer, faz o I Believe aí, por exemplo. I believe in a kingdom come. Aí eu faço assim, vai de novo. I believe in the kingdom. Por exemplo, eu vou fazer a minha, ele vai fazer a dele, ele vai fazer a dele, que a gente já faz. Assim, faz o rápido, tema, assim. faz o tema. I believe in the kingdom come. I believe in the kingdom come. Cada um fez uma voz. Sim. Hoje, eu consigo fazer assim. I believe in the kingdom come. Apertei um botão, vem as 2 vozes, cara, com tecnologia. Desliga ele os 2 sozinho, aqui. você tá ouvindo um cara cantando com 3 vozes atrás dele. A tecnologia abre voz, como se fosse uma dupla. Agora, se esse cara não for afinado, não adianta ter tecnologia, entendeu? I believe. Eu fiz isso aqui, as 3 vozes vão replicar. Sim, entendi. Então o que acontece? Cocô turbo. Eu ia desafinar sozinho, desafino em 3. Isso. No amplificador. Sim. Quanto melhor o amplificador, mais vai aparecer o meu erro. Então é o seguinte, não perde a essência, velho. Assim, você pode pôr, e é isso que a gente vai abordar. A gente vai pôr muita tecnologia. Então teremos mais temas? Mais temas com muita tecnologia. Isso. Com mais... Mas com a essência do seguinte, cara, tem muita tecnologia aqui. Mas ainda assim, se o Léo errar a nota, ferrou. Se eu trastear, vai amplificar o que isso vai acontecer. Se eu desafinar, as 3 vozes vão desafinar junto comigo, que é a eletrônica. Né? Não tem atalho para falar assim, até porque os caras acham que o quê? A tecnologia vai superar o humano e beleza, como se fosse inteligência artificial, né? Assim, esquece, velho. Ainda a essência é o cara que está atrás do comando da tecnologia. Não, e mesmo que ela corrige, tem coisas que corrigem, Sim, então. Um dia você vai precisar mostrar a tua voz. Ou um dia você vai ter um ano a ano com a pessoa, com o teu vendedor lá, e aí você fala, cara, esse cara tá enganando, não tem como. Porque se não souber fazer a conta na mão, o dia que acabar a pilha da calculadora... É deu. isso. Senão, a gente, no pedal lá, ele corrige às vezes. Se você quiser, você põe... Não gosta de ficar... A gente não gosta, porque fica artificial, assim. Mas o público não percebe direito. Então, se você apertar determinados botões ali, se você dá uma... ele... Você tem que informar, depende do pedal, mas você informa assim, essa música tá nesse tom. Então, o software já conhece qual é a escala. Já mapeou, né? Então, se você derrapar, ele corrige você. E ele te joga para a escala certa. Então, você nunca desafina. Mas ele fica meio... Quem tem o... Isso é usado em muitas profissionais, né? Isso. É muito só que usado. canta e dança ao mesmo tempo num não, show. Show grande. Estou falando, não vou falar nome de bandas aqui, mas é usado essa tecnologia para o cara fazer show vivo. Isso. E o software corrige. Obviamente, o cara como canta bem, né, porque ele é cantor, pô. Então, ele é imperceptível. Quer dizer, um cara que nem o Léo, que mixa e está acostumado, ele ouve tudo. Esse cara, ele fala,
pouquinho para cima. Né? Mas é o humano ali, Sim, no caso. Não usa isso como subterfúgio para não conseguir fazer, né? Então... Acho que o mais importante é isso. O cara acha que comprar uma guitarra Fender top com uma pedaleira X, ele vai sair detonando. Isso é mentira. Tem que saber tocar violão. Pode dar o spoiler da troca ali de instrumento, que é outra coisa. Outra coisa que a gente vai fazer novo, a gente já faz, mas a gente não... Ensaiando, assim, estamos desenhando ainda. A gente vai... Os três vão trocar de instrumento. Entendeu? Eu vou pro Carrom, ele vai... Eu toco Carrom. Entende a especialidade ele também toca violão, mas assim... Vai ser raiz. É outra experiência. Ele vai pro baixo, ele vai, por dá exemplo... conta da música. A gente vai ensaiar uma determinada música e vocês sentiram muita diferença? Não, cara, gostamos pra caramba da música. Então, se eu preciso tomar o lugar, eu preciso resolver uma outra área que não é minha especialidade, naquele dia eu dou conta, entendeu? Você tá sendo humilde, né? A linha dele tem que ficar perfeito. Então vai tocar um Imagine Dragons comigo no Carrom, ou eventualmente, ou eu cantando, o Léo no baixo e ele no violão. No violão. E assim, ele e o Léo no violão não dá pra comparar, mas e daí? Naquela música... Mas resolve. Não. Isso. É mais que isso do que resolver. Naquela música, ele vai tocar de um jeito que vai falar, cara, o Léo tocaria assim essa música, especificamente. Então assim, treina, tira a diferença, tira o gap, até que você fala, cara, ficou muito bom. Eu no Carrom vou pro lugar dele. Sim. Ele é baterista. Sim. Né? Então, o que acontece? Eu vou tocar até... Ele vai me corrigir. Puta, Léo, faz aqui, isso aqui, tal. Aí eu vou estar cantando junto. Aí, como é que faz? Aí, vai estudar. Só que a gente vai estudar. Bom, então a gente tem já tema para mais um. Eu falei que eu ia te vender. Acabei de vender, essa foi a demo, obrigado. Mas é verdade. Valeu, pode acabar o podcast. A gente vai revezar. Esse é o próximo passo. Revezar os músicos para mostrar que competência não é sinônimo de capacidade. Né? Eu tenho capacidade infinita para aprender. Então eu vou lá e estudo aquela música especificamente e vou tocar aquela música no Carrom ou no violão. Sim. O Léo vai tocar no contrabaixo. Ele vai tocar, inverter os instrumentos. Entendi. Entendeu? Para mostrar o seguinte, cara, treina, pô. Sim. Treina que você vai executar com essa excelência. Sim. Qualquer coisa, por um acaso venda, por um acaso negociação, por um acaso apresentação em público, por um acaso... qual a diferença? Se é uma competência, você aprende. Tocar violão é uma competência, falar em público é uma competência, negociar é uma competência, não é dom. Sim. Entendeu? Então treine esse negócio, esse é o espírito, entendeu? E os caras... E que a frase que rege ali, né? Eu não faço tal coisa ainda. Sim. Essa frase... Parece meio autoajuda, mas não é. Assim, até pra gente ir pro caminho final aí, porque na verdade, acho que hoje eu bati o recorde, o povo aí acho que deve estar surpreso, mas, cara, porque não tem como não ser fluido, né? Eu falar de num modelo simplificado, né, que eu acho que é aquilo que vocês estão conseguindo entregar, sem muito métodos novos, tecnologias novas, mas é aquele básico bem feito, né, entendendo o que é capacidade, entendendo que a pessoa... aonde a pessoa pode chegar e como ela pode chegar. Então, assim, hoje acho que um dos maiores NPS realmente dos nossos eventos aí foram com vocês, justamente por ser uma linguagem totalmente entendível e conseguir com que o pessoal crie essa atenção alta, plena durante o período inteiro, né? Ainda mais nesse mundo de hoje que o conhecimento todo mundo quer em pílula, né? O pessoal não quer olhar mais do que 1 minuto e meio, não quer mais ver um podcast inteiro, às vezes o cara nem assiste, tu tem que fazer os cortes para poder entregar. Então o mundo está tão dinâmico e tão acelerado, né? Que poder ver a atenção de todos, né, com essa complementaridade que vocês têm, assim, algo que eu realmente não vi, né? Então queria agradecer vocês por toda a parceria, né, por estar com a gente aí mais uma vez no Vision. Anteriormente no Santer Master, com certeza sempre que a gente puder encaixar, vocês são super bem-vindos, né? Acho que todo o nosso time de Masters aí que está assistindo prestigia vocês de uma forma aí totalmente diferente, e queria deixar, né, aberto aí para vocês fazerem umas considerações, quiser falar alguma coisa para o pessoal aí do Master, deixar alguma mensagem para que a gente possa logo já preparar o próximo evento. Olha, o mais legal, primeiro agradecer, né? A gente ficou muito feliz quando soube que ia fazer a segunda vez. Isso acontece
com uma certa frequência com os nossos clientes, eles querem a segunda vez porque repercute demais. Como você falou, é surpresa, aí o pessoal, pô, tem que ter de novo e tal. E aí, obviamente, a parte mais adequável, né, e adaptável é a minha, que é a palestra. Então, você viu que eu alterei a palestra, ela não ficou repetitiva. E a parte musical, semelhante ao que foi da outra vez, mas o pessoal ama. Sim. É isso que a gente vai mudar agora, ou seja, colocar totalmente diferente, uma coisa nova, para que a gente consiga vender de novo, né? Assim, no bom sentido. O cara querer poder trazer a gente e falar, nossa, foi diferente, foi legal. Que é um show do artista que você vai quando ele traz um disco novo. Sim. Mas você quer ouvir as velhas. Sim. Né? Então, é mais ou menos isso. E assim, para o pessoal assim, que assiste a gente, o que a gente sempre fala, cara, o Edu já falou, foco, disciplina, resiliência, velho. Eu queria poder dar uma receita mais nova, como diz o meu filho, lacrar com uma nova teoria, entendeu? Mas, velho, desculpa, é o seguinte, foco, disciplina e resiliência vai vender mais. Assim, não tem como. Entendeu? Se você for uma pessoa focada no resultado, de verdade, se acorda de manhã focado no resultado, se você tiver a disciplina necessária para fazer isso. Pô, o Léo, ele explica que tocar Sultans of Swing na guitarra, um moleque de 16 anos, se ele treinar meia hora por dia, ele entrega esse solo em 6 meses no máximo. Meia hora por dia. Se o cara treinar 3 horas por dia, ele entrega em 2 meses o solo. Entende? Então, tipo assim, faz... Ah, mas eu nunca pensei que eu fosse fazer isso. Mas faz. Com capacidade todo mundo tem. Eu faço esse solo, você faz. Todo mundo. Só tem que se sujeitar a treinar. Ao processo. Precisa ser treinado para poder executar. Mas todo mundo que está assistindo, a gente seria capaz de fazer esse solo. Sim. A não ser que o cara tenha um problema mecânico mesmo. Eu não tenho, eu tenho um problema mecânico. Ah, tá bom. Se você não tiver, desculpa. Capaz você é. Perfeito. Entendeu? Então, acho que esse é o X. Foco, disciplina, resiliência. Porque, cara, vendedor bom, 9 nãos para cada sim e tá tudo bem. Sim. O cara... Não, mas o cara... Mas você... Como que você aguenta 9 nãos para sim? Aí o cara fala, não sei, é assim que é. Eu já sempre faço assim. Tem uma mensagem bem positiva dessa, parece aquelas de autoajuda, né? Mas é o seguinte, quanto mais não se recebe, mais perto você está do sim. Sim. É uma questão estatística. Entendeu? É o nono? Perfeito. Não, porra, vai vir um sim, velho. Já tá vindo aí. Perfeito. Quanto mais não você recebe, mais perto você está do sim. É assim que eu acordo de manhã e converto um percentual bom das propostas que eu mando. Amém. Obrigado, Edu, pelo convite mais uma vez. É um privilégio. Tanto a receptividade de todos vocês no evento, e aí o convite que eu e o Léo recebemos para estar aqui no podcast hoje, que foi uma surpresa também pra gente. Ontem foi maravilhoso, obrigado. Só complementando o que o Hélio falou, dentro de um processo que serve eu como professor de canto, mas por tudo que a gente conversou aqui, no caso o exemplo do Léo ali, de meia hora por dia para tocar uma música, e pode ser para vendedor, pode ser para corredor, pode ser para corredor de atletismo, para corretor, não importa o que. Para chegar nessa meia hora de estudo, acho que pensar melhor do que ontem. Hoje eu consigo estudar 3 minutos. Se amanhã você estudar 5, você tá no bônus, cara. Se na semana que vem você estudar 10, você tá no bônus, até chegar nessa meia hora. Então, acho que para complementar essa coisa do foco, disciplina e resiliência, não precisa ser tudo num dia para o outro, porque antes de melhorar, piora, né? É isso é a vida real. Deixa eu levantar aqui. Levante. Gente, foi um prazer estar com vocês novamente, aí com o pessoal que recepcionou a gente com muito carinho. Eu sou da parte mais artística aqui, mas estou muito feliz de estar com vocês e esperamos uma próxima com a mesma energia e gratidão pelo carinho que você nos recepcionou. Não tem como, né? Acho que a gente vai fazendo amigos ao longo dos negócios, né? E é assim que eu sinto quando estou com vocês. Então, cara, gratidão, né, por tudo aí que entregaram para nós. E aos Masters, finalizamos aí esse episódio muito especial hoje com essa galera no top aí. Vamos lá, sigam eles nas redes sociais. A gente vai colocar ali a link aí para curtir o tie break também. Acho que tem que colocar mais, viabilizar, tem que colocar coisa mais lá, porque, cara, fazendo analogia, não é palestra, é um show, né? Eu acho que é isso aí que é o que a gente enxerga. Então, cara, obrigado de novo. Obrigado, pessoal. Até a próxima. E seguimos. Valeu. Obrigado, valeu. Valeu.